Olá pessoal, bem-vindo a mais uma edição do nosso Pebas Podcast. Eu sou o Dedé e é um prazer imenso estar com vocês hoje aqui. E aqui do meu lado está o grande Newton. Grande, Newton, é isso aí, que é o Newton. E hoje aqui estamos com uma pessoa que é ilustre aqui na cidade, né? Um dos maiores comunicadores da região. Um dos primeiros, eu diria, Isso, né? é, Pioneiro da pioneiro da cidade. cidade, o grande R. Silva. É isso aí, meus amigos. Graças a Deus, por aqui tudo na paz. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? E Ele vai continuar nos ajudando para que a gente possa continuar a nossa história aqui em Parauapebas, que é uma boa história que a gente vai tentar contar aqui em poucos minutos, né, Dedé? É, não vai levar nem umas 5 horas Não não, vai que é não. coisa rápida. R. Silva aqui já está aqui na cidade há quantos anos, mais ou menos? Conta pra gente aí. Rapaz, eu acho que está completando 40 anos de Parauapebas. Quando chegamos aqui, antes daqui de Parauapebas, primeiro tivemos por algum tempo em Curionópolis. Naquela época era 30, né? Chegamos do Amazonas, a região de Porto Trombetas, muito longe daqui. Ah, tu é Maranauara, né? Que chama? Não, Maranauara é da onde? eu sou de Vitorino Freire, sou de MA mesmo. Só que quando eu tinha 6 anos de idade, na época eu não lembro, meu pai e minha mãe que contam essa história, eles estavam no MA. Né? Eu nasci numa cidade chamada Vitorino Freire, Maranhão. Nessa época que minha mãe veio embora, junto com meu pai, que meu pai é cearense, daqueles cabra valente, ele chegava em casa e dizia, Elisa, o nome da minha mãe é Elisa, arruma as coisas que nós vamos embora amanhã cedo, no Pau de Arara. E aí, nessa época, a gente estava em Castanhal, no Maranhão. Aí nós fomos para Castanhal do Pará, em Belém. Aí tem um Castanhal no Maranhão? É Tem, uma que não sabia. Também não sabia. tem. E lá, naquela região de Lago da Pedra, Pau de Cinza, Pau Vermelho. E nessa época, eu lembro quando eu era criança de 5, 6 anos de idade, sempre o meu pai chegava e dizia, arruma as coisas que a gente vai embora. Cearense, minha mãe é maranhense, os dois se conheceram. Meu pai é de Juazeiro, minha mãe também é do Maranhão. E nessa época, meu pai viu que lá não seria bom para criar os filhos, né? Era eu e o meu irmão Barros, também mora aqui em Parauapebas. Nossa família hoje aqui em Parauapebas continua sempre aqui, todos os meus irmãos, né? São 5 irmãos, 4 homens e uma mulher, né? Só uma mulher que compõe a família junto com a minha mãe. Então, são 4 filhos homens. Edivan, que é o Edivan, é um gordinho de um carro de som também que anda pela cidade. Tem o Edivaldo, que hoje também está na empresa VIX. Tem o Barros, que esse mexe com antena parabólica, essas coisas. E minha irmã Marinete, da Escola Pequeno Galileu. Trabalha ali na Escola Galileu, juntamente com o pastor Giovanni. E aí, assim aconteceu a nossa história. Meu pai, nessa época, só era eu e o Barros, criancinha, aí viemos para Castanhal, em Belém. Aí, nessa época, chegou em Belém, naquela região do Ceasa. Aí, meu pai disse, agora nós vamos para o Amazonas. Aí, antes do Amazonas, demos uma parada em Santarém do Pará. Naquela época, era mais demorado ainda o processo de barco. Geralmente, era uma semana só no barco. E hoje é uns 4 dias, né? É. Então não mudou muito, não. Geralmente, para chegar em Santarém, era essa distância. Só que eu lembro que quando nós fomos para lá, nós passamos por a Transamazônica, que naquela época, na época da Transbrasiliana, né? Tu lembra? Lembro, sim. E às vezes também na estrada, sempre era uma semana É... na estrada. E aí, então, chegamos a Belém, passamos uma temporada em Belém, que tinha, né, alguns conhecidos, mas a família mesmo do meu pai, um tio da minha mãe, morava em Santarém. E em Santarém moramos uma época, aí falaram, Zezé, o nome do meu pai é José Roseno, mas chama de Zezé. Tem uma região muito boa no Amazonas, o nome é Porto Trombetas. E pegamos um barco e lá
De Santarém a Porto Trombetas, eu creio que, eu não lembro direito, que eu era muito jovem naquela época, era mais de uma semana, anoitecia, amanhecia. Lembro até hoje do nome desse barco, que eu não sei se ainda existe, que é o motor Manelito, o nome desse barco. Era de 2 ou era 3 andares. Chegamos então a essa região de Santarém. Depois chegou em Santarém, e meu pai disse, vamos para Porto Trombetas. Chegamos em Porto Trombetas, lá ele se empregou em uma firma, Mineração Rio do Norte, que era a empresa que fazia bauxita, né? E eu lembro, ainda hoje eu lembro os navios encostando no porto de Porto Trombetas para exportar o minério daquela época, que era a bauxita que faz o alumínio. Ainda hoje eu creio que seja assim naquela região. E assim aconteceu. Moramos uma boa temporada lá, e quando eu já estava completando de 10 para 11 anos, foi que o meu pai disse, agora nós vamos embora para o Pará. Colocou na cabeça e nós vamos. Mais uma temporada viajando de barco. Só te cortando rapidinho nessa questão da temporada, eu estava fazendo um MBA em 2018, eu estava fazendo um MBA de política, de marketing político, e um dos meus professores, ele dava palestra, né, e ele veio dar uma palestra em Belém. Aí ele passou de avião por cima do rio Amazonas, né? Ele falou que ele ficou impressionado, ele não sabia que tinha um rio que parecia com o mar. Né? Porque quando o cara tá em cima dele mesmo... E se for na época da cheia, na época de chuva, né? Que uma vez eu passei por cima da hidrelétrica de Tucuruí. Gente, o cara vê só as ilhazinhas que tem, quando tu passa que tá seco, depois tu vê só um barquinho no meio, outro ali. É um mar de rio, ó. Ele ficou impressionado, falou, gente, eu não sabia que tinha um rio tão grande. Parece um mar. Aí as pessoas às vezes não imaginam, né? Porque esse tempo todinho pra se atravessar, né? É muito extenso, confunde-se com o mar, ó. E ele ficou impressionado. Muita água. E o povo ribeirinho lá eu achava muito engraçado. Inclusive eu já estava até aprendi a nadar também muito cedo, e eu sempre remava, o transporte era canoa, eu e meu irmão, a gente atravessava aquela galera que trabalhava nas empresas, e tinha do outro lado, chamava o beiradão, né? Aí eles pagavam a taxa, a gente pegava, colocava eles na canoa e ia deixar do outro lado. E o dia todinho fazendo esse transporte de pessoas naquela canoa, né? Ainda hoje, quando eu assisto alguns filmes, algumas reportagens de um canal de um amigo meu, sempre passa reportagem falando o nome dos rios, né? É engraçado o nome dos rios. Aquela região de Oriximiná, Óbidos, Alenquer, de lá para cá toda a gente ia passando, inclusive no encontro daquelas águas, né? Do Rio Negro e Solimões, muito bonito. Eu lembro que eu passei, naquela época eu não entendia muito ainda, porque eu tinha... Era 6, 7 anos de idade, não dava assim para entender. Depois que você vai assistindo alguns vídeos, que você vai conhecer aquela região que a gente morava, que era uma região muito rica, de uma biodiversidade realmente muito grande, né? Que é o Rio Amazonas, que continua sendo, né? Eu lembro que há um tempo atrás, não tem muito tempo não, quando eu vinha de Parauapebas aqui, às vezes a enxurrada era tão grande que quebrava as pontes, né? Aí tinha aquele pessoal que ficava de canoa atravessando o pessoal. Aí já tinha uns carros aqui aguardando o pessoal, aqui o pessoal atravessava, cobrava uma taxa de 5, 6 reais para atravessar o pessoal, que deixava na ponte, aí na ponte dela já tinha outro carro aguardando o pessoal. Chuva. Então é isso aí. Aí a nossa história é de vinda para Parauapebas. Aí meu pai soube que a minha avó morava, que naquela época era época de carta, não existia negócio de celular, de Facebook, nem Orkut, não existia nada. Era só nos Correios e na carta ou na Rádio Nacional da Amazônia, lembra, né? Da Rádio Nacional. Cara, isso é uma história, né? Às vezes, vez ou outra eu vejo um documentário daquela época, o pessoal falava nos rádios, entendeu? Mandava mensagem para outras pessoas no rádio, em outra cidade, para ouvir. Quando eu era moleque, a gente ia pra roça, a gente ouvia muito aquela Rádio Clube. Uhum. Aí tinha até um locutor que até o nome Maurício Vale. Chegou a conhecer ele, né? Eu já ouvi. Aí tinha as radionovelas também, né? Que o pessoal já ficava, quando dava cera, todo mundo ia pra frente do rádio. Ouvia a radionovela. E aqui em Parauapebas eu fiz muito também umas radionovelas. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Então, a respeito da Rádio Nacional, Edelso Moura, Márcia Ferreira, eu sempre ficava ouvindo a rádio, e meu pai era o dia inteiro ligado. E à noite sempre ele colocava na Rádio Clube, naquelas rádios mais ouvidas, né? Ele já amanhecia o dia, 4 horas da manhã, antes dele sair para o trabalho, eu mesmo dormindo ele já ouvia ele ligado aqui, Rádio Clube, e aí
Delcio Moura e tal, alô pessoal, aí começava a mandar alô, aí falaram, né, a respeito da minha avó que estava naquela região aí, meu pai disse, então nós vamos embora para Curionópolis, no Pará. Viemos para Santarém de novo, paramos em Santarém, que tinha uns primos do meu pai em Santarém. Aí de Santarém viemos direto e quando chegamos em Santarém, que pegamos depois aquela estrada da Belém, Brasília, aquela estrada que passava, né? Geralmente era uma semana inteira viajando para chegar, ainda eu tenho muitas recordações de empurrando aquele ônibus da Transbrasiliana. Uma vez ou outra tinha que dar uma força. Sim, dormia lá na estrada, e tinha que ter o frito, ainda bem que tinha muita área de fazenda, de banana, essas coisas, e as pessoas se alimentavam na estrada, naquelas fazendas. Aí então chegamos a Curionópolis, né? Conhecemos ali a minha avó. Minha avó, graças a Deus, Dona Luísa, ainda hoje é viva, né? Hoje ela reside ali na cidade de Jardim. E minha avó, ela está completando já os 100 anos de idade, né? Ela 90 e poucos anos, 91 a 92 anos. E ainda está lúcida, às vezes ela olha, quem é você? Fica tipo, quem é você? Aí a gente olha, fulano de tal, vó. Ela diz, cadê o menino? Cadê teu filho? Aí ela fica perguntando, né? Dona Luísa, uma pessoa muito especial, que eu amo muito, a minha avó. E ela continua viva. Então, nossa família hoje reside toda aqui em Parauapebas. Em Curionópolis a gente ficou aproximadamente um ano e meio. Aí meu pai veio, então, a Parauapebas para dar uma olhada, né? Ele veio, deu uma olhada e disse, é para lá que a gente vai. Com malicuia, ele veio primeiro, arrumou um local para a gente ficar. E depois, né, a família inteira veio para cá. Então, era uma época de 1983, né? Que foi essa época realmente que foi marcante. E depois, em 84, que eu ainda hoje lembro, eu já era adolescente, naquela época que morreu Tancredo Neves, né? A morte de Tancredo Neves, que comoveu muito a cidade. Naquela época, o movimento era só assistindo mesmo a televisão e às vezes era na casa do vizinho, porque a gente não tinha, era preto e branco ainda antes, quando a gente estava lá. Quando chegou a TV colorida, acho que já foi depois de... Ixi, demorou muito. Primeiro criaram uma telinha colorida que colocava na frente da TV preto e branco, que era como se fosse uma bandeira LGBT, tinha as cores do arco-íris e aquilo ali... E era caro. E era caro, para tu comprar aquela... Só um... Não sei se era um acetato, parecia uma fibra. Isso. Não era vidro. Não, era não. Eu sei que já tinha aquelas cores básicas para poder... Isso, para enganar a galera. Assistir aquela novela, eu ainda hoje, eu lembro naquela época, aquela novela Pai Herói, várias Quem sou novelas. eu? Era aquelas novelas que passavam antigamente. E o menino corria para a casa do vizinho e sempre apanhava, porque estava nas casas, na janela, né? Assistindo a televisão, que era preto e branco ainda. E naquela época eu já tinha a tendência de imitar, eu gostava muito do Cid Moreira, desde aquela época que ele apresentava o Jornal Nacional. Aí naquela época não era Globotex, aí passava aquela listra assim, né? Para começar o jornal. 7:55, aí ele entrava. Aí eu ficava ali só assistindo, aí eu ia para a escola, aí imitava o Cid Moreira, olha, tem aqui um locutor aqui, 7:55, vai começar o jornal. E aquela galera tudinha corria, tinha tipo uma plateia para a meninada assistir. Hoje, no jornal, aí eu dava algumas notícias que acontecia naquela época na cidade, na escola, né? E foi uma época muito marcante, né? E depois que a gente chegou em Parauapebas também, que eu lembro de 1983, aí veio 84, 85, era uma época muito difícil em que todos os trabalhos que algumas empresas vinham, mas eu não tinha idade ainda para trabalhar. Eu lembro que a maioria do trabalho era braçal, na foice, na enxada, horta, carvão, né? Inclusive aqui no bairro da Paz, a gente cortava aqueles pau preto e barrote, que ele chamava, né? Para fazer o carvão. E vendia o carvão para comprar açúcar, comprar óleo, comprar feijão. Era essa que era a cultura, né? E também para cozinhar, né? O gás também era... Naquela época a minha mãe... Um botijão pequeno, tu lembra? A minha mãe, assim que a gente veio para cá, pro bairro quando a gente morava no Rio Verde, não. Mas quando aqui teve a invasão, a minha mãe conseguiu 3 lotes aqui, né?
Aí uma ela deu pro meu irmão mais velho, nós éramos 7 já. Uma ela deu pro irmão mais velho, ela ficou com um do meio, e o outro do lado ela deu pro meu outro irmão que faleceu. Agora vai fazer 2 anos agora em dezembro. Né? E ficou esses 3 lotes. Mas a gente tinha um fogãozinho normal, mas tinha um fogão a lenha, que era onde cozinhava o feijão. Naquela época era de 2 bocas, lembra? Isso. Fogão, o fogão era pra cozinhar o feijão. O feijão era duro, não sei o que já tinha naquele feijão. Sei que ficava a manhã inteira na pressãozona no fogareiro. E quando era eu uma lembro carne também cozida, que aqueles feijão, a maioria vinha naquela cesta. Tu lembra que o governo às vezes dava uma cesta? Aquele feijão tinha que deixar de molho mesmo. De um dia pro outro. Eu era bem criança, mas daí eu lembro do tempo que ficava a manhã todinha cozinhando. Era. A manhã todinha, entendeu? Quando era na Que lenha. tinha era também muita fabricação de tijolo, tu lembra? Olarias, era. Isso. Uhum. Pois é, então, aí, a respeito aqui do movimento de Parauapebas, aí meu pai pegava a empleita para roçar, brocar e derrubar. E eu dizia, vambora, meu filho. Eu falei, vamos. Bora caçar? Eu falei, vamos, para não deixar o velhinho sozinho, que ele entrava para a mata, fazia a vareda e ia atrás do tatu, da cutia, da paca. Só? Ele ia só, se eu não fosse com ele. Se não fosse? Era, e disse, meu filho, eu vou ali matar um bicho para nós comer. Aí eu ficava assim, sem querer dizer não. Eu falei, não, vamos lá. Eu ia, mas eu ia atrás aqui, de vez em quando eu alumiava para trás aqui para ver se tinha uma onça. Uma onça. E para economizar a pilha, naquela época ele fazia uma lamparina, colocava ela dentro, como se fosse uma garrafa PET, de 1 litro, aquele litro de óleo cortado, não era que era 1 litro, era de ferro, né? Isso. Aí fazia um buraco no litro e colocava a lamparina dentro e ia alumiando. E ele só alumiava com a lanterna quando ele via que tinha algum bicho. E eu ia atrás aqui, alumiando o meu caminho, mas de vez em quando eu alumiava para trás para ver se não tinha nenhum bicho. Aí, quando chegava no local, ele dizia assim, Raimundinho, meu filho, agora nós vamos fazer uma barrida aqui. Tá, tu vai sair 8 horas da noite. Aí é daqueles que conta a história assim. Olha, eu vou contar aqui uma história para o senhor. Aí calava, todo mundo parado para escutar. Aí você pensava que ele nem ia falar mais, e depois Então, quando deu 8 horas da noite, eu escutei. E nessa hora eu peguei a espingarda e comecei a respirar alto. Ele disse, rapaz, te acalma. Ficou ofegante. Te acalma, não tu vai espantar o bicho. Aí eu tentava me controlar aqui, mas aqui eu já querendo acender a lanterna para ver que bicho era para me atirar. Aí, mas vocês não estavam pendurados não, na espera não? Não, na espera era no chão. Cada um no canto de uma árvore, era de uma árvore para outra, né? E aí lá vem, tchá, tchá. E eu escutando o bicho pisando, já era bem aqui, pensando que estava em cima. Ele disse, olha, meu filho, quando o bicho chega bem perto, você escuta ele fungar. E nada de eu escutar esse bicho, eu já respirava. E aí até que, quando ele acendeu a lanterna, foi em cima de uma paca. Aí apagou a luz. Aí só escutou. Calma, já vim no outro aí. Aí agora é tua vez. Aí lá vem, tchá, tchá. Eu, ainda não é a hora de tu atirar, não. Calma, eu te digo. Aí lá vem, pá, tchá. Eu falei, rapaz, o bicho vai passar por cima de mim. E aí eu aqui, alumiando, pensando que o bicho estava aqui. Aí quando eu alumiei, eu tive que levantar, estava com distância de mim, uns 8 ou 10 metros longe o bicho. Aí era uma paca. Aí ele ia passando na frente de um pau. Quando a luz bateu da lanterna, já estava passando só a traseira. Aí eu segurei mais na frente e atirei bem aqui na paca. Aí matei. Aí foi também nessas caçadas dele, se eu me lembro até hoje, foi 2 bichos que eu matei. Mesmo naquela época eu já não gostava de matar animal, mas naquela época era a cultura daquela época. E necessidade também, para né? você conseguir uma carne, uma comida. Só que naquela época tinha um matadouro, né, e era fácil, mas só que a carne fácil era a cabeça. Você tinha que desossar a cabeça todinha com machado, era um matadouro. Tu lembra, né, desse matadouro? E aí
era paca, era cutia, era tatu, só que eu nunca gostei de carne de caça, assim. Aí quando ele matava, às vezes, assim, um veado, um mateiro, que chama mateiro, né? Aí a carne dá uma transparência com a carne de gado, né? A carne do veado. Mas os veados, naquela época, tudo era mais fácil. Aí foi passando o tempo e aquela cultura foi terminando. Hoje em dia, fica muito difícil você falar a respeito de caçada, né? Até porque tem várias ONGs que protegem os animais, né? Agora já tá... Pássaro, hoje em dia você tem que preservar. E ele já mudou até o pensamento que ele come. De vez em quando ele ainda pensa assim, né? Com vontade de comer um tatu e tal. Mas, às vezes, nem em Carajás, se você atropelar um animal daquele, é perigoso você ser preso, né? Os ônibus, quando vêm, tem que parar, esperar a paca, o tatu, o veado, atravessar a estrada. A gente vê hoje muito naquelas ONG, principalmente no Nordeste, né? O pessoal que preserva mais é justamente aqueles que na época caçavam por necessidade, às vezes por fome, porque tava uma época difícil. Aí hoje eles são o pessoal que tem as ONG, entendeu? Cuida do meio ambiente, que preserva, entendeu? O pessoal hoje ele tá mais voltado à preservação. Mas o que ele falou é pertinente, porque naquela época, igual ele falou, a carne do açougue tinha que ir lá e isso era cedo, saía 4 horas da manhã, entendeu? Na bikezinha ou andando, porque era longe, menino, tudo era longe. Lavar roupa, era no rio. Isso, era no rio, para poder pegar do corte lá, que eles não iam usar, não iam aproveitar e trazer para tirar a carne boa, sei lá, assim. Mas o pessoal caçava muito naquela época. Agora... Caçava, pescava. A gente pescou muito, não foi? Pescava. Naquela época tinha peixe, né? Tinha. Pescava bem aqui no Cebozinho. E aí, Silva, mas conta pra gente aí, no caso, o teu pai, ele veio pelo sonho da Serra Pelada, que tinha na época, aquela mineração do ouro lá, ou foi outros motivos? Eu lembrava, quando a gente estava numa época em Santarém, que meu pai sumia, ficou 3 ou 4 meses. Gripuri, vários garimpos daquela região que tinha naquela época, Itaituba, Gripuri. Aí ele até falou que tinha viajado não sei quantas horas de voo, tudo para garimpo. Teve uma época que meu pai ficou, acho que, se eu não me engano, com uns 6 meses fora. E aí chegou um homem, bateu na porta lá, aí eu abri e falei, mãe, tem um homem aí. Aí ela olhou, disse, é teu pai. Aí, rapaz, eu quase que não reconheço, porque quando ele saiu, tinha uns 6 meses, aí ele sumiu para lá, e eu falei, rapaz, cadê o papai? E nada. Aí quando bateu todo barbudão, geralmente o cara quando vem do garimpo, né? Vem mais magro, né? Barbudo. E ele fala mesmo que o ouro, ele ganhou muito ouro e não chegou a fazer nenhuma riqueza assim, porque o ouro, ele falou que o ouro tem tipo uma maldição em cima do ouro. E inclusive teve uma época que ele gostava muito de jogar na Mega Sena. Ele estava dessa vez numa região do garimpo com muita malária e às vezes olhava para o pote, não tinha como ir, porque a malária, eu já peguei malária aqui trabalhando com ele aí, esse rumo do gelado aí, trabalhando e caçando também, na beira do rio gelado. Mas pegou aquela meia cruz? É mais forte. Foi. Quem é bom de malária é o Dedé aqui, ó. Eu já peguei umas 3, 2 né? vezes. Uma meia cruz. Treme aqui, se embrulha. E a sede? Aí eu olhava pro pote, mas todo quebrado, o corpo, a gente não tinha força para ir. Aí às vezes os caras que estavam bom diziam, vai lá beber. Nem sabia como é que o cara tava com o corpo, né, todo quebrado, parece que você tinha pegado uma surra de pau, né? É muita sede que dá, sede que não acaba mais, ó. A pessoa ia deitar, colocava 3, 4 garrafões de água lá e a noite todinha, ó. Desce. Eu lembro dos caras que vinham da Sucanto, lembra? Traziam os remédios, que eram os comprimidão, paludil, sei lá como era o nome daquele Cloroquina. remédio. Trazia os remédios grandes e também aquelas máquinas para borrifar a casa inteira. Arrumava tudo as coisas, cobria, eles borrifavam, porque naquela época, de 83, 84, 85, acho que até 88, até os anos 90, era muita malária aqui, não era? Eu já peguei já em 2004 já. Foi 2004 que eu peguei, 2004, 2005. Tem, às vezes, a pessoa tá com malária e não sabe, e tá pensando que é dengue, é outra coisa, né? Que é quase igual ao sintoma da dengue. Só que é mais pesado. A malária, Aí o meu pai, igual eu tava contando essa história, ele disse que uma época que ele tava no garimpo lá, aí ele sonhou ganhando na Mega Sena. Loteria esportiva. Foi, naquela época ele jogava e aí à noite ele sonhou com um número lá, com os 5 números.
Aí tinha um amigo dele que era amigo de barraco, né? Que tinha um barraquinho que tinha um... Aí ele disse assim, acordou cedo, aí disse, rapaz, eu tive um sonho. Aí o cara só escutando. Aí falou, o que tu sonhou? Eu disse, eu sonhei com a carreira de 5 números. Um número que vai dar na loto. Só que é o seguinte, eu tô sem o dinheiro para mim jogar. E o cara tava com dinheiro. Ele puxa assim o R, né? Ele tava com dinheiro e não me deu. Eu falei, olha, o número que vai dar é o número tal, 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 tal e tal. E o cara ficou só olhando. Calado tava, calado ele ficou. E eu, com a malada danada e sem dinheiro. Aí o que aconteceu? No outro dia eu fui lá conferir o jogo. Deu certinho o número que eu sonhei. Só que depois desse sonho que eu sonhei com o número da loto, eu sonhava com um meninozinho engatinhando pro meu lado. Meninozinho branquinho, bonitinho. O menino vinha caminhando, engatinhando. Quando ele chegava bem perto de mim, ele se levantava nas mãos assim, querendo falar. E aí o menino falava para mim um número e falou tudinho, eu anotei. Foi isso que aconteceu nessa época, ele sonhou com os 5 números. Aí ele disse que escutou. Aí uma voz chegava aqui no meu lado direito e dizia, vai me recar o Zezé? E eu ficava alegre com aquela voz que falava aqui do meu lado direito. Aí, rápido, outra voz falava do lado esquerdo, o Zezé não pode ser rico. Não está na hora dele ser rico. Aí aconteceu isso, o cara não me deu o dinheiro para mim fazer o jogo. Tá lá, eu mostrei para ele o papel da lote e ele viu os números. Disse, rapaz, por que tu não me pediu o dinheiro? Eu falei, que nada, infeliz. O cara era um pioiense ruim. Pioiense, eu não gosto muito de pioiense. Esse cara era um pioiense ruim e não me deu. Se tu tivesse me pedido, eu tinha te dado dinheiro. Rapaz, eu te falei do jogo e tu não quis me dar o dinheiro, rapaz. Foi nessa época. Então, meu pai, ele é um cara especial. Se você ver ele, depois eu vou mostrar a foto para vocês aqui, ao vivo. Mora aqui também ainda? Mora. Meu pai e minha mãe moram ali no setor VS10. E a gente também, eu moro aqui na Sol Poente, mas todo dia eu tô lá no setor VS10. Ele continua durão, tá com quase 80 anos. Tem 79 anos, vai fazer 80 anos. Isso desde que eu te conheço a tua voz, né? A minha voz é muito conhecida na cidade. Eu acho que eu te vi algumas vezes ali com o Guto em alguma coisa, quando eu era meio moleque, não sei, gravando alguma coisa de tua voz. Estúdio. Isso. Mas eu sempre te conheço dali, da Sol Point. Sempre, no mesmo local. Perto da Baixada ali, na subida, no caso, né? É justamente ali que aconteceu o caso de muitas rádios piratas. Dedé lembra da época, né, Dedé? Eu acho que quando a Polícia Federal vinha, a gente fechava uma e abria outra, já estava com o transmissor no jeito. E naquela época, eu mexia tanto com a rádio pirata que eu já sabia, já tinha um esquema desenhado no papel, qual era as peças que pegava no transmissor, né? Fora a válvula, que tinha a válvula, né? Que era a válvula PL36 e a CRDQ6, que eram as válvulas que usava. Vinha naquelas televisão uma válvula antiga, né? E a gente já tirava essas peças e guardava. E era mais caro, eram as válvulas e uns capacitorzão. Que quanto mais capacitor colocava, mais a rádio. Tinha rádio aqui que jogava em Curionópolis naquela época, né? Os caras faziam. Longo. Tinha o Nil, que era um cara que fez o transmissor, muitos transmissores. E nessa época eu peguei o esquema, desenhei tudinho, colocava o nome das peças, das resistências, e quando eu dava fé, eu fabricava e colocava uma lâmpada LED fluorescente, né? Igual essas aqui de cima, perto assim da antena, e ela já acendia. Quando acendia, o cara disse, ó, esse transmissor aqui vai tá bom, vai jogar longe. Encostava assim o dedo no aramezinho, aí ele pegava fogo, queimava que derretia se você triscasse muito, né? Esse era o teste. Se saísse fumaça do dedo, o transmissor ia jogar. Aí a gente fazia aquela antena de cruz, colocava lá em cima, e assim a gente fazia a rádio pirata. Não tinha Ararazul, ainda não tinha chegado ainda nessa época. Aí a Federal vinha e levava. E nessa época, inclusive, era na época da fita. Tu lembra, né, Dedé? Fita fez muito sucesso. Era na época da fita.
Aí a gente gravava, eu cortava a fita, puxava ela para fora, colava com a cola, né? Tinha até esmalte de unha também, a gente colava. Puxava a fita, deixava só um pouco, que dava mais ou menos uns 3 minutos. Gravava a propaganda de um lado da fita, só que não podia errar na hora da gravação, né? Mas a questão da voz? Como foi que tu começou com a voz, assim? Foi por causa do Cid Moreira, que é o cara que eu me inspirei nele. Ah, e tu foi Começava a imitar, treinando a voz, né? Era que naquela época os locutores era Márcia Ferreira, e eu me arriscava até numa radionovela também aqui em Parauapebas na época. Eu fiz várias radionovelas, que a audiência era o rádio e o povo não tinha outra coisa a não ser a rádio, e a televisão o canal era da Globo e era difícil. Não era todo mundo que tinha televisão naquela época, né? Quem tinha uma bicicleta, tu lembra, antes do bairro da Paz, antes de acontecer mais de 20 anos, né? A invasão do bairro da Paz, eu peguei aquele lote hoje, onde eu moro ali, foi trocado numa caixa amplificada e numa bicicleta. Quem tinha uma bicicleta naquela época, um gravador daquele que pegava o tape deck, 2 fitas, era rico, entendeu? O rolo naquela época era assim, era na época do Corcel 1 e do Corcel 2. Eu não lembro, o primeiro carro que eu tive foi um Corcel 1. E depois o Corcel 2. E antes disso eu já tinha trabalhado em uma perua, uma Kombi verde, do Genival. Lembra do finado Genival? Só de nome. O Genival tinha uma Kombi. Aí depois do Genival, antes do Genival, ainda tinha também o Marola. Ele tinha um veraneio. Aquela veraneio que é tipo o Opala. Ah, eu pensei que era parecido com a Brasília. Ei, mas um Opala. Caravan. Era o Caravan, que era parecido com o Opala. Né? Tinha uma Caravan e naquela época eu já dirigia para ele. Ainda tinha um sonho de comprar um carro e eu não tinha. Nessa época eu estava com 18 anos, nessa época. E aí disse, Silvio, tu quer trabalhar? E eram umas cornetonas que tinha. Eu falei, bora. Aí eu trabalhei uma temporada com Caravan. Depois passei pro Corcel 1, Corcel 2. Aí veio o neguinho do carro de som, que o neguinho montou aquelas veraneio, né? Que as veraneio era que chamava mesmo a atenção. Mas antes era o Corcel 1, Corcel 2. E eu lembro que na época da Rádio Pirata, teve uma época que começou a invasão do bairro da Paz, aí a rua era tudo toco, né? Eles abriam a rua na enxada. Tinha só um caminhozinho, né? E naquela época, que eu lembro que em 1988 para 89, que foi a emancipação, foi em 1988, emancipou Parauapebas. Tinha o primeiro administrador, Chico Brito, né? Conhece o Chico Brito, né? Chico Brito. Foi o primeiro administrador de Parauapebas. Aí foi a época que Faisal já era médico, já estava no Getate, na região de Canaã. Né? Ele trabalhava no INCRA naquela época, no Getate, que não era INCRA, era Getate que cortava as terras. Então Faisal, naquela época já tinha se formado médico, recém-formado, doutor, né? Foi a época que ele veio com a Bel para cá. Eu acho que também ele chegou aqui também na época de 82, 83, ele já era médico e depois já trabalhava também no Getate, foi médico recém-formado, que foi quando aconteceu a emancipação, em 88, em 1989, Faisal veio para ser o primeiro prefeito de Parauapebas. Prefeito eleito, ali teve... Eu lembro agora quando ele faleceu, aí no Facebook, o pessoal postando homenagens pra ele, né? Tinha uma foto dele em cima de uma mulinha, fazendo como se fosse a carreata da Vitória, né? Um pessoal atrás. Aquilo era na Rua do Comércio, aquela foto. Era da época da foto preto e branco. Tava começando a chegar a foto colorida. Ainda dá pra ver a Rua do Comércio, tinha um Fusca, tinha uma caminhonete, que ali na entrada do comércio era... Então depois que emancipou é rápido, né, para montar a estrutura de eleição, né? Era rápido assim, mas para você ir para Marabá era quase uma semana para chegar em Marabá naquela época. Não, eu digo assim, para ajeitar a questão de voto, né, de acontecer a eleição, né? Plebiscito que teve. Isso. Aí tinha até uma foto com aqueles meninos segurando sim, a emancipação, que queria que fosse a cidade, que se libertar de Marabá, né? Da região de Marabá que mandava aqui toda. Então, nessa época de 1988, que foi uma época muito marcante para mim na década de 1988. Porque 1988, antes de 1987, eu estava com 17 anos. Em 87 eu estava com 17. Estava trabalhando em Carajás,
numa empresa chamada Bertillon. Bertillon era de ônibus e lavava ônibus também? E também de limpeza, essas coisas. A Bertillon e a Belalto. Eram essas firmas que era. E tinha também a POI. A Bertillon era roupa branca, trabalhava também Meu irmão, nessa época, ele era motorista de ônibus na Belalto. Era as empresas, né, de Belém que estava aqui. Minha mãe trabalhou na POI, também em 87 para 88. E eu não tinha nem idade ainda, mas arrumaram uma vaga lá para mim em 87 e eu fui trabalhar nessa empresa na Bertillon. Antes tinha lembro de uma casa de material de construção, Casa Globo, que eu lembro que eu assinei a carteira pela primeira vez nessa Casa Globo, depois na Bertillon. E quando eu saí da Bertillon, que era essa empresa, eu fichei em uma empresa chamada CR Almeida. Essa empresa CR Almeida, ela ficava onde é a Palmares 2 hoje. Mexia com britagem, com quebra de pedra, Marixa, ela ficava perfuração. Na época não tinha Palmares ainda, né? Não. Eu lembro que eu tinha trabalhado uma época na cozinha e depois me chamaram para ir para o campo, que eles chamavam para o campo, né? Aí eu fazia a perfuração com a perfuratriz e eu era ajudante. Eu levava aquelas bananas que eu lembro que era desse tamanho, umas bananas de dinamite, redonda. Depois que furava tudo, aí jogava uma dinamite junto com um cordão, até o final lá de um buraco, 20, 30 metros de buraco para quebrar a pedra, né? E aí esse cordão puxava e depois enchia de banana e amarrava de um para outro. Eu sei que era uma semana inteira só furando e amarrando. Aí no fim da semana que acontecia a explosão, que eu lembro que o cara vinha para tocar fogo no estupim, e aí o carro andava a distância de uns 2 mil metros para poder tocar fogo. Aí a gente via aquela fumaça primeiro subir, depois que tu ouve... O pipoco. É engraçado essa coisa de explosão. Aí a questão aqui de 1988, que dessa época eu já tinha saído da empresa, mas antes disso, tem toda uma história de trabalho braçal aqui na região de Canaã. De Canaã para cá, praticamente naquela época eram poucas fazendas, não tinha hoje esse tanto de fazenda que agora ficou poucos hectares foi dividido, né? Naquela época era 20, 30, 50 alqueires, cada fazendeiro era muita terra. Como se fosse, vamos colocar hoje que quem ainda tem muita terra para cá, os Miranda, né? Era desse jeito. Cada um tinha assim um mundo de terra, então era poucos com muita terra, né? Era assim nessa época. E eu lembro que meu pai pegava as empleitas, os broques, e eu ia, brocava, derrubava e terminava, pagava. Naquela época ali mesmo, o lugar onde eu rocei, que eu trabalhei mais, foi ali onde é o Chico Oliveira, que eu lembro que a gente ficava ali perto daquela água, daquele Ilha do Gol, aquele garapé, né? Aí ali foi um marco, né? Que minha avó morava em uma chácara, ali onde tinha uma horta, tinha um japonês que tinha uma horta, quem vai daqui para Canaã, antes tinha uma horta ali, antes de chegar no Chico Oliveira. E minha avó morava ali onde hoje é a Nova Carajás, que ela morava. Ali era uma área de fazenda, né? Que eu lembro que naquela época a gente ficava ali, tinha uma lagoa, onde era aquela lagoa, onde tinha realmente muita capivara. Meu pai gostava de caçar nessa época lá, naquela época. Ali era do Faisal, uma época, né? Os dois lados. Era. O doutor Faisal, deixou muita saudade, né? Aí a respeito, por exemplo, do trabalho braçal. Contar aqui um segredo aqui. Lá onde é o lago, né? Tinha a chácara lá do Faisal, lá tinha muito pé de coco. Nada, eu juntava uns 5 moleques pra ir roubar coco lá. Eu ia com aquele saco de estopa. Tinha coco lá, moço, tinha coco. E aí, de uma época, ficou tipo abandonado lá. Eu não sei porquê, né? Ficou me abandonado. Tinha a casa lá caída, não tinha mais caseiro lá. Parece que ficou só do outro lado. Aí esses meninos que eu conheço, alguns deles, né? Roubavam esses cocos, aí na volta banhava no rio lá, né? Que tinha aquela boeirona e a galera ia banhar lá. Mas era bom aquela época, ó. Pois é. Porque naquela época tinha só o bairro da Paz, né? Não tinha ainda Guanabara, nem Caetanópolis. Tinha não. Só pra lá já é fazenda. Só caminho de vareda, né? Que eles chamavam. Tinha só aquelas grotinhas, os caminhos finos ali. Ali onde é o Novo Brasil já era fazenda ainda ali, fazendona. O pessoal chamava tinha só a estrada que o pessoal chamava de corrente. Né? Que ia pra Canaã. Era corrente. E agora vocês lembraram longe mesmo, tinha a corrente. Era corrente.
Não tinha viaduto, não. Tinha corrente, né? Na época, tinha até um restaurante lá de madeira, bem grandão lá. Ficava bem, o pessoal, quando ia pegar os Eu carros lá... sei ia que pra tinha cá, esses meninos que roubavam coco lá do Faisal, não vão pro céu não, ó. Foi roubar coco lá. Silva, aí no caso, aí você trabalhava em Carajás e trabalhava na rádio ao mesmo tempo Era. ou foi depois? Não, essa época que eu estava trabalhando já tinha algumas rádios piratas. E nessas rádios piratas, além de fazer um programa, eu que gravava os comerciais para todo mundo, quase assim naquela época, quando precisa de um locutor, de carro de som ou de gravar. Aí foi nessa época que a minha voz já começou a se destacar, né? Muitas vezes o cara tá aqui em casa e ouve aquela voz passando aí. Naquela época era a minha voz e a voz do Castro, né? Que era a voz padrão, a voz do Castro mais médio, né? Atenção! Aí a minha atenção, tipo... Não, naquela época lá, no tempo da política, só tinha duas vozes. Só tinha R. Silva e Castro. Não tinha outra voz. Poucos locutores. Não tinha nem como importar a voz de fora, assim, por causa de internet, essas coisas que não existiam. Então... Não tinha como vir a fita no carro lá com a voz do cara gravada, né? Tinha, não. Aí... Os caras me chamavam, RC, vamos embora fazer um programa, vamos embora. E eu ia fazer o programa e queria copiar o transmissor. Aí já fiz, aí eu aprendi a fazer o transmissor, já montava a minha rádio. Eu lembro que na época era Criativa, Rádio Criativa FM. E aí eu fazia o programa, era Show dos Bairros. Começava 8 horas da manhã. Esse show dos bairros é famoso em Rádio Pirata, né? Toda Rádio Pirata tem um show dos bairros. Eu lembro também de quando tinha o Clube do Morro. Lembro do o DJ Diabo Louro, né? O Diabo Louro. Aí lá tinha as vinhetas, que fazia as vinhetas, era Silva, as vinhetas dele. Diabo Louro. Aí tinha as matinê lá, a matinê começava às 5 da tarde e até às 19. Eu lembro de um DJ lá, DJ Fininho. DJ Guto Rodait. Era o Guto Rodait. Tinha também o Conga, DJ Conga. Esse ainda hoje é vivo, ele. O DJ Fininho, agora disse que é o DJ Fininho Saudade, né? DJ Fininho Saudade. Tem uns vinhetonas arrumadas. Aí nessa época, então, da rádio pirata, aí o cara fazia o transmissor. Aí quando, por exemplo, era o Dentel naquela época, que vinha para fechar as rádios. Que a gente não tinha nem como... que eles localizavam, eles vinham com o carro na cidade e ficavam ouvindo a rádio. Aí eles ficavam ouvindo para falar o endereço. O pessoal ia levar a carta, né? Aí os caras pegavam, Uma hora o cara dava o vacilo, né? Era a carta. Sintonizava aqui, bora ver quantas rádios tem. Sintonizava, rádio fulano de tal. Aí manda a carta para nós, entrega aqui na rua tal, número tal. Aí os caras anotavam o endereço, tá? Aí eu ligava na outra rádio aí, rua tal, número tal. Sempre era nas partes altas da cidade. Ali na Baixada era alto, né? Tinha a rua Marcos Freire, tinha o Manelito também, que tinha outra rádio para lá. E sempre, quase em todo morro, tinha uma antenazinha. E a antena do rádio amador também parece, né? Com a da rádio pirata. E aí eles chegavam em uma rádio, não sai ninguém, nem entra ninguém. Aí ficavam na porta e entrava 2. Recolhia, né, as coisas, pegava o transmissor, lacrava. Naquela época que ele chegava a primeira vez, ele lacrava, não levava, né? Lacrava tudo, aí só não pode deslacrar. Só que aí depois, com o tempo, a gente deslacrava, né? Era só virar as costas. Onde é que fica a outra rádio? Não sei. Fala onde é que fica a outra rádio. Aí tinha que falar, porque tava com as armas na mão, né? Entregava as outras. Só que aí, com o tempo, depois que começamos a deslacrar, eles vinham e disseram, agora a gente vai levar. E levavam o equipamento. E como eles levavam, e os outros já ficavam com raiva e diziam, não, a outra rádio é em tal lugar. Só quando chegava lá, o cara já tinha escondido. Não, a gente não achou ela, mas na próxima a gente acha. Aí montava outro transmissor e dava trabalho para conseguir essas peças para poder montar o transmissor. Aí, além do transmissor, do tape deck, né? Que depois que veio o toca-disco, a radiola, era 2 tapes. Um ficava aqui na agulha e o outro aqui tocando. Você tinha que voltar aqui, a música do Amado Batista aqui e a música do outro que ia tocar aqui nos 2 tapes. E o outro aqui, que tinha até uns tape deck deitado, que era só a vinheta da rádio. Tinha que soltar, o cara tinha que se virar nos 30 para tocar. Aí depois veio o toca-disco, tinha um discão chiando e a agulha, que às vezes o disco riscava, né? Aí foi nessa época de 89, mas na época mesmo que eu entrei mesmo na rádio, foi nos anos 90. 89, 90, que naquela época teve a disputa do Faisal, era o Faisal e depois Chico das Cortinas, aquela briga dos dois. Foi na época que aconteceu a invasão do bairro da Paz, que depois o Chico das Cortinas ganhou. Aí o Faisal apoiou
o povo invadir o bairro da Paz, tu lembra, né? Sim. Aí nessa época que eu tinha a rádio, o Faisal era prefeito. Aqui na época era uma fazenda, Era. serraria, né? Serraria. Esse nome Aí da o Faisal fazenda. era prefeito, aí o Chico das Cortinas foi lá na rádio dar uma entrevista. O Chico das Cortinas já era candidato. Aí gerou, tipo assim, um ciúme do Faisal, que depois o pessoal do Faisal foram lá e mandaram por que eu estava entrevistando Chico das Cortinas. Aí aconteceu essa briga e poucos dias fecharam essa rádio, só que depois eu abri de novo. Né? Mas a comunicação mesmo, na política naquela época, ou era feito no carro de som, ou era na rádio. Né? E naquela época a gente nem sabia quanto era o valor. Uma propaganda seria hoje, como naquela época, seria para você rodar aqui, a gente fazia por semana, às vezes era por semana, às vezes era por mês. Como que se fosse por semana R$30 e por mês R$300, era mais ou menos assim. Uma propaganda de um açougue, de um comércio. E a gente fazia mais era permuta. Por exemplo, no açougue para pegar carne, na loja de roupa para pegar roupa. Sempre dinheiro era muito pouco que entrava, que não circulava Também muito. não circulava muito, né? Não. Mesmo com a Vale aí, mas ainda era poucas empresas, né? Era só N4. Eu lembro, porque essas empresas que chegavam lá, o povo que pegava o melhor emprego era só os caras que vinham de Já fora. vinha de fora, né? Era. No recrutamento, né, que era também ali, tu lembra que era na entrada do Bairro da Paz, ali na escola hoje, Carlos Drummond. Ali tinha um recrutamento e também tinha um que era no Beira Rio também, ele tinha esse recrutamento. E na época, eu morava ali já na São João, esquina com a Sol Poente ali. E nessa época, que era a época forte da Rua do Meio, que a peãozada vinha lá de Carajás. E ali... gastar um pouco de dinheiro, Era. né? A Rua do Meio estava no A auge. Rua aí. do Meio, a boate Guanabara 1, Guanabara 2, tinha um nome de novela, Rock Santeiro, eu sei que era vários nomes de boate. E minha mãe vendia comida ali na Rua do Meio. Aí eu ficava ajudando a minha mãe, né? Lá na Rua do Meio. Aí eu só via os ônibus, descia lá na entrada, os ônibus, chegava, quando dava 6 horas, 5 horas, 6 horinhas, 7 horas da noite, os ônibus estavam deixando a peãozada. Moço, abria a porta, aqueles ônibus, aí tu só via a fila de peão descendo. Então contava assim, era 60, porque era quase 60, 70 passageiros. Era 3, 4, 5 ônibus que paravam. Aí esses ônibus chegavam, por exemplo, na sexta e só voltava na segunda para buscar 5 horas da manhã, 6 horas que os ônibus começavam. E a Rua do Meio era movimentada. Era a Rua 3 do Arame. dias de diversão. Era a Rua do Arame e Rua do Meio. Aí a galera já ficava... Quem não ficava lá ia para casa de algum parente, que era pouco, né? E em Carajás não tinha negócio de mulher. Era igual na Serra Pelada, não podia ter mulher e nem cachaça. Não podia. A galera descia direto Era, ali. ficava a semana inteira trabalhando e a diversão era na Rua do Meio. E lá minha mãe tinha uma banquinha de comida e eu ajudava ela. E fazia muita comida lá e vendia, né? No PF, o prato feito naquela época. Eu nem me lembro direito quanto é que era o valor, mas... Valores o cara não vai lembrar, naquela época. Era. Era até o cruzado ainda, não nessa época, em Era, 90. acho que na época O RV, Sarney, Real o foi- RV, né? Lançou o Não, RV, o o Sarney. O RV foi bem Antes do real. pra mudar. O Isso. RV eu acho que não ficou nem um ano o RV. Foi Unidade real foi de até o valor. Itamar Franco, né? Que... Foi aí quando... E depois já entrou já com o... O real. Junto. O RV eu sei que eu acho que não durou um ano, que ele foi criado só pra ser A transição. a transição pro real. Do cruzeiro pro real. Pois aí, pior que daquele tempo. Muitos anos de real, né? A gente vai anotar porque depois daquela época não mudou mais, né? Mas nós já tivemos muitas moedas aqui no Brasil. Ó. Foi. Muito. Só que deu uma estabilizada. Que O eu lembro, real tá sendo uma... naquela época da minha adolescência, eu lembro dessa mudança aí de moeda. O povo tudo dizendo. Aí teve daquela outra época que o Collor segurou o dinheiro de todo mundo lá. Foi praticamente... o da poupança, né? Que Aham. tinha na poupança. Todo mundo desesperado. Foi uma crise, naquela época foi uma crise muito grande mesmo. Ó. E aí, Silva, fala pra gente em relação às imitações. Você consegue imitar quantos personagens mais ou menos? Aliás, antes tem os prefeitos, né? Eu lembro porque na época do Faisal, que tinha o Faisal, o Bel e o Chico das Cortinas. Por exemplo, Faisal. O Faisal dava as entrevistas, né? E eu ficava acompanhando. E naquela época eu já era um locutor de palco. Não ganhava quase nada, né? Mas
Eu já estava lá, nem que fosse de graça, eu estava lá para falar. E os que carros de participar, som né? que eu estava trabalhando na época era de pessoas que alugavam. Ele disse, olha, eu vou te pagar. Digamos que o salário naquela época seria como que eu fosse ganhar uns R$ 300 por mês, naquela época. E tu vai trabalhar a campanha todinha. Naquela época a campanha era 3 meses. Naquela época era 3 meses trabalhando direto, sem parar. E era de segunda... Faz pouco tempo, né, que mudou essa regra, né, para 45 dias. Faz pouco 90 tempo. dias é pegado. Era 3 meses, menino. 3 meses pegado, aí eu lembro que teve uma época que eu fui para Xinguara. Na época o Odilon foi candidato, eu fui para Xinguara e eu fiquei 3 meses em Xinguara trabalhando essa campanha. Era Xinguara, Rio Maria, não cheguei em Redenção, que eu não conheço, tenho vontade de conhecer Redenção, mas era Xinguara, Rio Maria e Pau d'Arco, aquela região do Gogó da Onça até Eldorado. E nessa época, por exemplo, era Dr. Faisal. Dr. Faisal há muito tempo que chegou aquela música do Bentinho lá, que o Bentinho fazia as músicas, aquela voz que tocava mesmo era a voz do Bentinho, na época do Dr. Faisal e Bel. Ele que era o cara que fazia aquelas músicas que não quisesse comprar, ele ia vender pro outro, só mudava o nome do candidato, né? Faisal, Chico A das letra Costinhas. era a mesma. Era. Ele fazia uma música ligeira aqui, aí ele chegava, por exemplo, eu ganhava R$ 300, ele chegava, a música é R$ 3.000. E que se quiser a música aí, tá aí. Botava na mesa aqui, aí o Faisal e Bel, e aí analisava a música. Quanto é a música, que geralmente é um marqueteiro que vai para negociar. Aí ele dizia, olha, ele tinha um negócio no pulgador, é o seguinte, aqui a música tá pronta, o piloto tá lá em casa, aqui é só um pedaço da música. Olha, pai, eu vou fazer a música barata para você. Eu vou fazer a música por R$ 3.000. Você me dá logo aqui e à vista. Se você não quiser, eu vou apagar tudo. Eu vou botar só para você ouvir. Aí ele botava a música ali. Doutor Faisal, há muito tempo aqui chegou, cuidando do povo com muito amor. Aí escutava, tá bom demais. Aí, se você não quiser pagar, pode falar que eu vou fazer pro outro candidato à posição. E aí, na mesma hora, acertava o par. Ele foi o cara que mais ganhou dinheiro. Que eu lembro daquela época, que era eles, o Wilton e vários outros que fazia algumas músicas, né? Por os candidatos. E também tinha umas vozes femininas também naquela época, que fazia era pouco, mas mais era o Bentinho mesmo que comandava na área da música do candidato. Aí ele fazia para um, fazia para outro, ganhava de um, ganhava do outro, cada um tinha uma música, tipo assim, inédita, mas se não quisesse, ele mudava a letra. Aí, por exemplo, Faisal. Aí Faisal chegava, que é um dos caras que foi o primeiro prefeito, por isso que eu falo que 1988 foi uma data marcante. Aqui, as datas mais marcantes, por exemplo, 1983, que foi a época que eu cheguei aqui, 38 anos de Peba só, né? Só 38 anos de Peba. Muito tempo. 38 anos de Peba. 1988, emancipou Parauapebas. E nessa época que emancipou Parauapebas, em 1988, eu com 17 anos e um pouquinho, quase completando 18, aí nasceu minha primeira filha, em 1988, que hoje ela tem a idade de Parauapebas, é Shirley. Ela nasceu em 1988, na época que emancipou Parauapebas, a nossa belíssima cidade, capital do minério. Aí outra data marcante, 1990, né? Em 1990, 6 de setembro, nasceu a minha segunda filha, Letícia. Ela nasceu no dia 6 de setembro, né? Ontem, estamos fazendo essa gravação, hoje é dia 7, dia da independência, então ela nasceu antes do dia da independência. Quase ela... E está grávida, e já vai vir, por exemplo, a Shirley, que nasceu em 88, já me deu 2 netos. A Shirley, que nasceu em 88, me deu 2 netos. A Letícia, que nasceu em setembro de 1990, dia 6 de setembro, já me deu um neto, uma neta, e está chegando agora mais um neto, que vai nascer também agora, em setembro. Aí, no ano 2000, uma época também marcante, 1º de setembro, né? Nessa época eu estava separado da primeira mulher, que é a mãe da Shirley, Letícia, e depois já, na segunda esposa, dia 1º de setembro,
na época que eu estava solteiro, nasceu uma. Na época que eu estava solteiro. Tudo em setembro, né? Em setembro nasceu a Kátia Silva. Aí até agora tu tá só trabalhando com os outros, né? 2005. Não, calma aí que vai chegar lá. 2005 nasceu a minha filha já com a segunda esposa. Na época que eu estava solteiro, só foi uma que nasceu. Aí nasceu Hillary Raika. Hoje é modelo, é candidata a Miss. Vai ter um negócio da Miss, agora que vai ter esses dias aí. Eu vi uma postagem de um banner bonito. E é candidata, ela tem hoje 16 anos. A Hillary Raika. Na época eu coloquei justamente por causa da Hillary, daquela... Primeira dama. Da primeira dama. Né? Aí eu coloquei o nome de Hillary. Então hoje, nessa época de 2000, essa data, 2005, fica marcada, dia 5 de março, nasce Hillary. Aí, então são 4 meninas, mulheres. E eu estava já triste, já pensando em desistir de não ter mais filho, mas sempre o sonho de todo homem é ter um filho homem. E eu esperava desde o início, quando nasceu Shirley, e não veio. Nasceu a segunda, nada, nasceu a outra, nada, e aí eu já estava para desistir. Aí quando chegou 2005, aí nasceu o Rainon Júnior, dia 31 de julho. Finalzinho das férias. 2005, E eu sou do dia 2 de agosto. Ele nasceu dia 31 de julho, né? Faltou esperar um pouquinho para nascer em agosto. Aí nasceu o Rainon Júnior. Hoje está com 15 anos, né? É um cara que eu estou torcendo para que tenha alguma coisa assim a ver com a comunicação, mas até agora eles não quiseram... Não ingressou ainda, entrar no ramo da comunicação, até que esse realmente não era assim o meu sonho de ter um filho locutor, né? E sempre o pai está numa profissão, ele não quer que o filho siga a profissão de locutor, de jornalista ou de cantor. Pode observar que se você é cantor, você não quer que seu filho seja cantor. Mas é um menino bem educado, um menino que sabe entrar, sabe sair, sabe conversar e tem toda uma vida pela frente. Quem sabe daqui mais tarde ele... Né, às vezes tem até o medo de câmera, de microfone. Se você entregar o microfone, não quero. Você vai para o lado das meninas, só tem uma Shirley mais velha que desde pequenininho eu já saía com carro de som, já saía comigo. Essa Hillary também sempre... Eu entrava numa rua, ela já dizia o nome da rua. Pai, essa rua aqui, nós já passamos aqui, já, minha filha, né? Então, é assim, essa história de 1988. Aí eu lembro quando Faisal Salmen, né? Ele fazia o discurso. E agora, com vocês, o nosso futuro prefeito na campanha. Eu já estava na campanha do plebiscito e também estava na campanha de Faisal. Aí Faisal, meus amigos de Paraupebas, eu quero dizer a vocês que eu conheço cada um de vocês. Naquela época eu conhecia, né? Conhecia mesmo. Pouca gente. Sei onde mora, sei o que faz. E eu tô aqui porque daí é para ajudar o meu povo de Paraupebas. Eu lembro muito bem quando ele discursava, tranquilo, manso. Nessa época eu estava trabalhando para Faisal e para Juca. Lembra do vereador Juca? Juca, vereador. Trabalhei mais ou menos em duas campanhas dele. Trabalhei a primeira, trabalhei a segunda e eu aprendi também muito com ele essa parte de dicção, de locução, que ele fazia os textos, ele gravava aqui, depois ele ouvia a gravação dele, entendeu? Era sempre assim que ele fazia. Ele tinha um tape deck lá na época, ele botava para gravar, aí dizia, meus amigos, minhas amigas, eu, Juca, Ademir Paulo Dan, o Juca, quero dizer a vocês que eleito vou lutar pelo povo de Paraupebas. Ele falava bem... Voz é igualzinha. Compassada, o Juca. E aí, tu vê ele agora velho, a voz dele não mudou não, Juca. Mudou mais por causa do cigarro. Que não larga o cigarro. Eu lembro quando ele entrava na Kombi, né, que tinha uma Kombi, ele já passa ali no Dedé. Tinha um cara que tinha um comércio quase na esquina da casa dele, pega lá um maço de cigarro. Ele descia da Kombi e pegava um maço mesmo, não tem um maço com 12 carteiras? E botava dentro do carro e acendia o primeiro. Aí andando, entra aqui nessa rua, vai na outra, e acendia, era acendendo e apagando e jogava, em vez no mato, em vez de jogava dentro do chão, pisava. E era assim, bora pro bairro da Paz. E aí saía com a combizinha no bairro da Paz, entra aqui, aí ele encostava na casa do conhecia todo mundo naquela época, era Rio Verde, Cidade Nova, né? Eu lembro que era Rio Verde, Cidade Nova, e
quando ia para a corrente lá que ele falava, não tinha muita opção de fazer propaganda. Então era o dia inteirinho, você fazendo aquele piseiro ali. E era até 9 horas da noite. Tu lembra que os carros de som rodavam até 9 horas da noite? Até mais tarde, né? Aí depois com o tempo... Às vezes até atrapalhava as novelas. Depois com o tempo Passava que na veio... hora das novelas na rua. Isso, aí vê que a nova regra, né? Que tem o tempo específico, né? Até as 18. Nessa época eu Hoje, trabalhei muito de carro de som e muito tempo sentado aqui naquela posição dirigindo. Era difícil, era sem parar. Eu não queria que parasse não de jeito nenhum. Além da fita gravada, geralmente a fita gravada e o microfone ficava ligado para dar um alô pro pessoal. Vez ou outra dava uma chamada. Passava na frente de um conhecido, o cara dava chamada. Aí ele descia lá e tal, e eu ficava ali no carro esperando. E o motorzinho, motorzão 1.600, comendo a gasolina. Naquela época a gasolina era baratinho e era por conta do partido. Né? Era o partido que liberava aquela gasolina. Eu lembro que era 30 litros, certinho, 30 vezes que enchia o tanque e rodava 2, 3 dias com aquele tanque naquela época. Então rodava muito, ó. Aí dava 2, 3 dias e ia lá e enchia de novo, enchia que derramava. Tchau. Aí fazia só a notinha, chegava lá com aquela requisição e colocava no tanque e ia pra rua, né? E naquela época era a Kombi, era Cossel 1, Cossel 2, a Opala. Depois foi vindo os outros carros, que era a Veronei, naquela época era o Gol Quadrado, né? Que eram os carros que faziam o transporte. Não tinha, assim, muita opção desses outros carros mais novos. E quando foi que o R. Silva montou a estrutura dele, R. Silva? Foi só para publicidade ou foi, assim, mais para política, para trabalhar numa política, que veio um recurso e tu se engajou para montar um carro? Foi, eu até falei pro meu filho, hoje esse menino meu que tem 15 anos está trabalhando numa loja ali de carro do irmão do Tizil, lá do Tizil, né, que é meu genro, é do irmão dele, do Zezinho. Aí, outro dia eu tô lá, quando da fé, chega ele numa Ranger zerada, branquinha. Ele disse, pai, fala grosso, pai, onde é o Lava Jato falando de tal, a Cláudio Coutinho? Ali em cima, meu filho. Aí que eu olho e falei, tá nesse carro aí. Eu vou levar pro lavador, 15 anos. Aí eu olhei assim para ele, meu filho, deixa eu te falar aqui um negócio. Eu, quando era jovem, o meu primeiro carro que eu fui comprar, eu já tinha 19 anos. Eu trabalhei minha infância todinha, roçando juquira no mato. E depois que eu consegui comprar uma bicicleta, foi que com 19 para 20 anos, foi que eu fui comprar o primeiro carro. E hoje, os jovens de hoje andam de moto, que já tem moto, com 15 anos já tem moto, e tem a oportunidade de estar já dirigindo um carro, né, que pouco tempo eu dei umas aulas para ele aqui, justamente no caminho da VS10, ele... Não passa o roteiro não, moço. Aí eu falei assim para ele, olha meu filho, aqui é a primeira, aqui é a segunda, terceira, quarta, não, isso aqui eu sei. Eu falei, agora o motorista tem que aprender a parar e aprender a sair, é o jogo da embreagem. Eu falei para ele, tu sabendo isso aqui, dirigir, entrar, tirar do buraco, frear, toda vez tu vai ter que usar a embreagem. Aí ensinei para ele, aí para no meio da ladeira e sai sem descer para trás. Aí papai pegou os macetes, foi rápido, não é pouco tempo. Aí hoje já dirige, agora está se preparando para quando, antes de 18 anos, a minha habilitação eu tirei com 18 anos também. Quando eu completei 18 anos, eu já sabia tudo, e naquela época a gente estudava o manual, não é igual hoje estudar o manual pro cara ali. Tem motorista hoje que não sabe, vira à esquerda, vira à direita, curva acentuada à esquerda, à direita, né? É veículo alto, baixo, tem aquela... Aí não conhece nada de um manual. Naquela época, eu lembro quando meu pai disse assim, pai, eu quero tirar a habilitação. Aí disse, meu filho, então a gente vai para Belém, se tu quiser. Quando eu estava completando os 18 anos, aí, quando nós fizemos essa viagem para Belém para tirar a habilitação aí, chegamos lá, o cara disse, não, aqui... Se vocês quiserem tirar, fica mais fácil vocês ir, que a banca vai estar em Parauapebas, acho que depois de amanhã. Aí nós demos essa viagem zona perdida. Aí depois só comprei uma passagem e voltamos. Quando eu cheguei, já era o primeiro dia dos caras, era 3 dias que eles ficavam aqui para tirar a habilitação. E naquela época não tinha negócio não, eram os caras mesmo do Detran, bruto. Bora, entra aqui, entrava junto, dá uma volta na cidade. Para, segue, entra. Era assim, né? Ele dava uma volta contigo. Primeiro ele conversava, papai, depois que ia pro carro. E foi ligeiro. Tinha uns 6 tambor que tinha que passar, tinha baliza, fazia tudo.
Foi tudo de primeira, não foi nenhum E reprovado. eu lembro quando eu fui trocar a minha habilitação pra D, aí ficou, eu não sei o que foi que aconteceu, eu sei que ficou sempre na quarta, né? Aí ficou 2 quartas sem fazer exame aqui em Parapé, porque sempre vinha o pessoal de Belém. Eu não sei se agora mudou, mas era o pessoal de Belém que vinha pra gente fazer o teste prático, né? Moço, tinha gente. Menino, ele falou assim, ó, lota o micro-ônibus aí. Menino, lotava o micro-ônibus, ó. Cada um era um Aí pouquinho. o primeiro vai esse aqui, Quando foi minha vez, eu querendo dar uma volta boa no micro-ônibus. Eu acho que eu andei assim 2 esquinas, ele encosta aí. Eu fui encostando ele, dá uma ré. Na hora que eu coloquei a ré, ele, tá bom, pode parar. Que era só pra ver se o cara já tinha mesmo noção, tudo, porque era muita gente. Dessa vez foi agilizado. Ixi, mano, deu bom demais. Foi assim mesmo. Que não demorou muito, entendeu? Mas antes ele rodava e larga o cara no meio da cidade. E agora, O cara vai fazendo teste, quando tinha muita gente, ele largava. Não, vai descer. Aí só dava aqui, aprovado, não aprovado, aprovado, não aprovado. O cara largava pelo meio da estrada mesmo. e agora tá sendo assim também. Por causa das empresas de ônibus aí. Aqui dos ônibus tá sendo assim. Meu irmão foi na VIX lá, era 8, 10 peão dentro. Só andava um pouquinho, ele via que já sabia, já... Pula Mas sempre outro, tem a ladeirinha lá, né? Sempre tem. Tem que parar ali daqui do Paraíso. Tu lembra daquela ladeirinha que tem no bairro Paraíso? Bem baixinho assim, né? É. Vai lá, para. Aí tem que sair sem dar ratada. Sim. Aí a respeito de Faisal. Aí Faisal é o primeiro prefeito de Paraupebas, 1988. É que depois o Chico também comeu o bandeco dele, né? Tu lembra que o Chico ganhou, só que depois Bel voltou. Pois é, né? Por que o Faisal não quis ser candidato? Naquela época, a Câmara lá estava um bocado contra ele lá. Queria, era tipo, o impeachment do Faisal. Teve umas votações na Câmara. Eu não entendia muito. Eu trabalhava só por trabalhar mesmo, mas eu lembro que naquela época tentaram tirar o Faisal um monte de vez lá. Que não tinha negócio de Ministério Público, não tinha essas coisas. O que tem hoje tudo aí Os organizado. recursos, né? Que não Era. sabia que tinha. Mas não conseguiram. Fizeram uma votação, que eu lembro daquela época, daqueles vereadores daquela época, que era até o Zé Dias também era vereador. O Zé Dias, que hoje está até acidentou num caminho da zona rural, ele era vereador, Riba do Gelado, e vários outros vereadores daquela época, Rinho, o Vonei, tinha o Rinho, Ney, eu lembro o desse Ney, nome. que foi também candidato a prefeito, Cara, lembra do o Ney? O Ney foi vereador, ele? Foi vereador. Foi vereador e foi candidato a prefeito também 2 naquela vezes, época. não foi? Foi. Depois disse que se vendeu, foi embora. Fez a maior zoada naquela época da feirinha ali do Rio Verde. O famoso bairro chinês. Uma época morreu um açougueiro, Badê, eu lembro que morreu esse açougueiro, e ele pegava, eu estava na Kombi de som. Uma Kombi nessa época já era a Kombi que eu tinha. Aí, esse açougueiro morreu, ele queria justiça e nós seguimos numa passeata com o caixão do cara dentro da Kombi. Aí o Ney ia aqui no banco da frente e dizia, Silva, entra aqui no quartel. E eu segurando o volante da Kombi para sair, para não entrar, e ele puxando para entrar no quartel. E os soldados no quartel, tudo armado. Eu falei, não, moço, não, pode entrar, não vou atirar não. E o medo, hein? E eu segurando aqui para cá, e ele segurando para cá, e segurava, e eu era jovem, né? E eu segurava. E não, eu falei, não, moço, o carro é meu. Eu vou entrar no quartel, tu é doido? Os caras tudo armados de lá para cá. E aí seguia injustiça, mataram o nosso companheiro. Nessa época, aí seguiu a caminhada e subiu, terminou na Rua do Comércio, eu lembro. Nós demos uma volta na Cidade Nova e terminou naquela feira lá, que esse cara era açougueiro, na época, né? Do Ney, e depois disso, nessa eleição que foi bastante concorrida, que passou os 4 anos de Faisal, aí Chico das Cristina, né? Aí o Chico ganhou, nessa época eu estava com o carro do Genival, foi quando o Chico das Cristina ganhou. Aí fomos para a cerimônia de posse. Na prefeitura, ela ali, onde é o Ministério Público hoje, a prefeitura era ali. E aí, nessa época, antes a prefeitura era toda de madeirinha, e a Câmara Municipal era ali onde é a lotérica do Rio Verde, não sei se tu lembra ali. Sim, Na sim. 24 Março. Atrás da 24 A Março. delegacia era na Rua Araguaia, um ponto onde era... Ali não mudou a delegacia, né? Não, era Araguaia. Agora, a delegacia na 24. Ela subiu uma Ela era rua, na Rua verdade. Araguaia, de madeira. E nessa época do Chico das Cristina, aí quando eu estava no carro do Genival, quando nós chegamos, aí o Chico das Cristina
na cerimônia, para um microfonezão de cabo, aquele microfone sem fio estava saindo ainda naquela época. Aí puxava o cabo lá da Kombi até lá na áreazinha da prefeitura. Aí o Chico: meus amigos, eu, Chico das Cortinas, prefeito de Paraupeba, quero aqui agradecer os meus amigos da zona rural. Aí tinha um cara que era: meu amigo Clodoaldo, meus amigos da Gleba Ampulheta. Era assim que ele falava, o estilo da igreja. Tu lembra, Chico das Cortinas? Parecia a bota de salsicha. Era. Aí ele falava com aquele sotaque: eu quero agradecer. Nessa época, Chico das Cortinas. Aí passou o mandado de Chico das Cortinas e Bel. Aí na época das festas, que é a época da Bel, tu lembra? Agora Bel tocava a Bel Muito era... showmício, né? A Bel tocava o terror, era festa todo final de semana, ó. Festa em cima de festa. Naquela época, carro de som rodava para fazer propaganda para a prefeitura. Banda de forró, praticamente todo mês tinha uma Astros com leite, limão com mel, mel com terra. Banda tudo que tava estourando vinha pra cá pro Peba. Bel é 14, vou botar de novo. Bel era... Bel fez a quadra, não sei de que, né? Aí a Bel: meu povo de Paraupebas, eu, Bel Mesquita, quero agradecer. Alô, mulherada! Aquela mulher gritava, eu lembro que eu saía aqueles grupos de mulher, né? O grupo Rosa, foi ela que criou aquela... Foi aquela gincana ali, né? As cores do grupo. O bairro da Paz era uma cor, o outro bairro era outro, o bairro União era outro, né? Rosa, vermelho, azul e amarelo. Era vários grupos. Ainda hoje tem essa... Ainda tem na Semana da Mulher. Ainda tem essa gincana desses grupos. Pois é. Bel foi dois mandatos. Aí entrou o Daci. Foi, Lourinho. Lourinho em 2006. Foi, aquela época ele era professor magrinho, eu lembro, mas só que... ele veio uma primeira vez, perdeu. 2004. Perdeu, foi bem umas 3, ele perdeu. Não, mas para prefeito, não era para vereador. Disputou até com o Faisal na época, quando ele ganhou, foi. Né? Ele perdeu umas 3 campanhas, eu lembro que desde o início a gente... Mas sempre para prefeito? Ele saiu candidato a prefeito várias vezes, tu lembra? Para poder eu pensei ganhar. Que ele tinha vindo alguma vez para vereador. Sempre a prefeito. Aí perdeu a primeira, perdeu a segunda. Eu não sei se ele perdeu a terceira, mas eu sei que foi na terceira ou na quarta e foi que ele foi prefeito. Ele disputou até com o Faisal na época e ganhou. Foi. Aí ele ganhou. Saiu a Abel, aí veio o Faisal para candidato a prefeito e ele, assim, tipo assim, os dois mais fortes. Aí vinha o Ney, que também já tava, né? Foi nessa época aí que o Ney se vendeu. Que dizem, né, que se vendeu aí, corre boca miúda. Pois é, eu lembro aí nessa época. Aí entrou o Lourinho magrinho, tu lembra? Que ele era bem magrinho, que ele era professor. Parecia com o Nilton, ele, ó. Professor, parecia mais contigo. Professor da minha irmã, lá no... Eduardo. Dava aula no Eduardo, Angelino. Aí depois mudou a pele do bichão pro forte, tu viu? Não, está parrudo. Aí disse: meus amigos, povo de Paraupebas, vai dar certo. Ele sempre pensa positivo, né? Primeiramente... Nós, na Prefeitura Municipal de Paraupebas, temos obra por toda a cidade. Se você for para o bairro da Paz, você vê obra. Vê as ideias hoje, está sendo canteiro de obras, né? Muitas empresas, Tropical 1, Tropical 2, a cidade está toda cheia de obra. Foi o tempo que mais teve emprego, foi quando começou a pandemia, Paraupebas empregou. Então hoje... Estamos com a nossa conta em dia, a prefeitura tem dinheiro na conta, né? Se de repente precisar ir de uma emergência, nós estamos prontos para ajudar o povo. Lembra quando começou a pandemia e começou o povo dizer que não tinha músico, não podia tocar, ninguém podia trabalhar, e a gente criou, né, para ajudar o povo, aquele auxílio emergencial, que o pessoal não estava acreditando muito. E ajudou muito o povo, né? Tava acreditando muito. Mas parece que era 500 conto, não era? 500 reais. Primeiramente foi 500, depois 500. E aí deu uma reforçada nos músicos, nos cantores da noite. Fizeram vários grupos. E toda hora aquele povo entrando e se cadastrando. Eu lembro que essa pandemia, no começo, ela foi forte. Só que depois, Paraupebas, com o Prozap, desenvolveu muito emprego, muita gente. Foi a nossa grande cartada. E está sendo, né, do BID, o Banco Interamericano, que justamente essa camisa vermelha aqui, companheiro, não significa muito
Outra coisa não, viu? Eu tô com a camisa vermelha, mas não, porque se é PT, a gente tem que ser de tudo um pouco, né? É PT, MDB, o Helder, né? Que é o nosso governador, né, senhor Helder? Meus amigos de Paraupebas, quero aqui dizer a vocês, fiquem em casa. Essa coisa de ficar em casa foi forte, não foi? Lembra da pandemia? Mas graças a Deus. Ei, aí deixa eu te perguntar bem aqui. Aí entrou. Pode beber uma água aí. Tu ficou fazendo um monte de imitação. Puxando a garganta. Daci é desgraçado, né? Daci o cara chega zangado e sai alegre. Ele é filho de uma mãe demais. Uma vez nós estávamos na campanha. Nessa primeira, quando ele voltou, né? Que era o Valmir, para a reeleição do Valmir, que ele veio e ganhou a de 2016. A gente tava na Alício Barros lá. Aí lá tava aquela galera que, digamos, galera dele, né? Parazinha, aquela galera do PT da picuinha mesmo. E tudo lá com raiva lá dele, porque ele tinha abandonado os caras e não sei o quê. E aí aqueles caras fazendo briga lá. Aí a nossa candidata tava lá, meu Deus do céu, com medo. Meu Deus do céu, o pessoal falou que vai brigar com o Daci, não sei o quê. Aí o Jaci Márcio falou, rapaz, o Daci, ele sabe onde ele entra, bicho, né? Rapaz, o filho da égua entrou lá, e aí chamaram o Daci lá pra um quartinho lá, isso que eu lembro. Chamaram o Daci lá pra um quartinho lá, e pelele, e a galera lá, fazendo a campanha lá pra mulher lá. Com o pessoal lá, e quando o pessoal saiu, tá todo mundo abraçado, os caras já beijando o Daci, já faltaram botar ele no colo e levar pra cima. Eu falei, rapaz, mas filho, aí tá falando que ia matar ele, que tinha abandonado o povo lá, que tinha se vendido pra ir pro MDB, entendeu? Aquela onda, né? Porque petista, ele é aguerrido. Aí eu falei, né, se trocou a gente, os caras saíram, faltando levar ele no colo. Eu falei, ei, filho da égua ninja da... Que foi? O que tá acontecendo? Por que não foi falar comigo, rapaz? Aí o cara disse, marca pra falar comigo, é muito fácil, você vai lá e fala. Mas você fala com ele aqui, daqui mais 6 meses, 1 ano, que tu vai ver ele de novo, né? Na hora que ele te vê, ele começa logo a sorrir. Aí pronto, aí o cara aqui diz assim... Gasta logo um abraço no cara. É igual a Anchieta. Conhece a Anchieta, né? Anchieta Produções, né? A Anchieta sumiu. A Anchieta tá na área, a Anchieta tá já inaugurando já esses 2 dias aí a nova sede do Guardião. Fica ali, quem vai pra prefeitura ali, antes daquele posto. Antes o Guardião... ele tá construindo lá. Tá terminando, já tá, eu vi a placa lá, já tá, acho que vai inaugurar. É da prefeitura. Porque antes ficava em frente, quase em frente à Câmara Municipal, né? Tá lá, ainda tá lá, mas já tá quase mudando, né? Eu espero que a Anchieta convide nós aí pro coffee break lá tem que convidar, da inauguração. A Anchieta tem uma história. A Anchieta, ele chegou na rádio, na época, não sei se foi 2005, ele disse, seu R. Silva, me venda 1 hora de programa, 1 hora, menino! Aí eu falei, pra que tu quer? Não, fazer um programa de reggae Rastafari, menino! Hein? Aí ele chegou, comprou 1 hora. Dentro de 1 hora ele fez uma lista dos 30 patrocínios, botou no caderno. Programa, não sei o que e tal, aí fazia o programa, aí, falando patrocínio, loja tal. Aí daqui a pouco ele chegava, tá aqui o teu, só me dá mais 2 horas, não tá muito pouco 1 hora. Aí eu sei que ele pegou um programa lá de 4 horas de duração. O que eu ganhava em 1 mês, o Anchieta ganhava de 1 hora de programa, entendeu? Antes dele montar a caixinha nos postes lá na Rua do Comércio, várias ruas tinha caixinha. Montou na sua ponte aqui também, né? Foi. Ele comandava a rádio a cabo, né? Rádio a cabo. Depois teve o Vicente também, comandou lá na Cidade Nova. Acho que não tá nem funcionando mais aquela rádio a cabo, né? Cidade Nova não tem ninguém pra ouvir essa coisa, não. E também lá pro rumo do bairro do Popular 1. Altamira também Altamira, era. O outro Vicente. Tem um Vicente agora que tá na Ascom, não é esse, não. É um outro Vicente. Vicente Reis, o vovôzão. O vovôzão é do rock, é porra louca. Eu lembro também que nessa época, 2005... E o outro é o Vicente Leite, né? Foi em 2005, foi que eu te falei, do Cláudio Almeida. Foi candidato a prefeito que disputava também com aquela... Que na época também, né, eu fui candidato uma época lá, sem dinheiro, sem nenhum real. Aí tu era do partido dele? Era, do 22. Mas, moço, e tu... O tempo todinho junto com o pessoal daqui. De onde foi que surgiu o Cláudio Almeida mesmo? Não. Ele é daqui, de Canaã? Cláudio Almeida era de qualquer cidade, ele ia pra lá fazer... Não, mas naquela época que ele chegou aqui, ele ainda não tinha essa fama, entendeu? Foi, era aquela época que ele vinha de Belém, parece que ele morou uma época em Belém e lá perto de Belém ele estava numa cidade. Aí quando ele chegou,
Foi todo mundo pro lado dele, preciso de um carro de som e tal, e eu com aquela vontade de ser candidato, aí fui. Só que aí no início aí eu colocava a minha Kombi, fazia a mídia dele e a minha, e a única coisa que ganhava era só o combustível. Abria a conta, não caiu R$1. Aí quando chegou pertinho da eleição, o cara diz, não, se vendeu e tal, e ficou aquela onda do se vendeu, né? Aí 2 dias da eleição ele chamou cada candidato, que eu era do 22, do partido. Aí ele disse, ó, quem é... hoje é o PL, É o PR, agora é PL, né? Aí ele disse assim, quem for candidato do meu partido vai ganhar R$2.000 para cada candidato. E quem for da coligação vai ganhar R$1.500. Quer dizer que nós fizemos 3 meses de campanha para ganhar, antes da eleição, R$2.000 para gastar no dia da campanha. Entendeu? E aí já estava aquele boato, não, tá, já se vendeu. Moço, tu saiu candidato do lado errado. Então, a primeira vez que tu sai, tu tá se queimando. Aí eu falei, não, mas... Aí naquela época eu tirei ainda 100 votos. Na época que não tinha muito... Parauapebas era pequeno ainda, né? Só que naquela época já tinha uns caras que tinham a bala, né? Mas naquele tempo a quantidade de votos era uns 300, né? Era. 300 votos. Era. Tive muito votos, sem votos. Aí nessa época, que eu lembro, até hoje... Parauapebas nunca fez um locutor. Quase os locutores, Deneval, vários locutores saíram candidatos a vereadores. O Demerval, uma vez, ele lançou até lançou uma deixa, né? Mas não veio o candidato, Foi. né? Ele não veio, mais uma ele tentou sair. Ele fez um movimento. Foi. E teve outros locutores que eu sei que saíram candidato e também não conseguiram. Só tem um que saiu, que foi locutor de rádio de carro de som, que chegou a ganhar, mas está uma confusão danada aí, né? Quem é? O Aurélio. Ah, é, o Aurélio. Locutor de carro verdade. de som e locutor de rádio. Foi o único que ganhou e mesmo assim, pelo que está acontecendo na política hoje, a gente está vendo que, por improbabilidade, né? Improbidade. Diz que pelo jeito aí vai assumir o que ficou suplente, que é o Cássio VS10. Eu não sei, é os bastidores aí que o povo está comentando na rede social, né? Se ele sair, é o Cássio que assume. Ele é um cara assim, não tenho assim muito conhecimento com o Aurélio Goiano, eu lembro da época que ele chegou aqui, que a minha história aqui sempre foi carro de som, daí depois que eu saí das Rádio Pirata, que a Rádio Pirata, que eu lembro quando o delegado da Polícia Federal de Marabá, ele veio a Parauapebas, eu não sei se foi em 2000, foi depois antes de eu ser candidato. E esse delegado foi lá, que ele vinha para a sede do INCRA, ali perto do Euclides Figueiredo, tem uma escola ali que tinha um local. Mandou chamar todo mundo que tinha rádio, que tinha fechado e que já estava com o nome lá. Disse, chama o fulano de tal, chama o Ronildo da Ilha, que é o menino lá da Ilha, que tinha uma outra rádio. Era eu e mais outro. Era 3. Aí chamava de um por um para entrar na sala, tinha um escrivão, aquela tilografia, tic, tic, tic. Aí me chamou. Senhor Raimundo Ferreira Barros da Silva, pode entrar aqui. Delegadão, velhão, cabeça branca, igual aquele outro locutor lá que trabalha com o Deneval, não sei. Tem um locutor lá da voz grossa, jornalista. Sim. Senhor Raimundo, por que o senhor estava mexendo com rádio pirata? Você não sabe o que é crime, da cadeia? Aí eu olhei para ele, doutor, é o seguinte, eu não sabia não, eu só ouvi falar. E por que você usa essa rádio? Falei, eu sempre tive um sonho de comunicação, de trabalhar em rádio. E eu faço, nessa rádio, tipo assim, anúncio de documento perdido, eu não cobro, essas coisas assim, ajudar os amigos. Mas você está trabalhando comercial, ganhando dinheiro? Eu falei, não, eu só faço uma propaganda aqui de uma loja e pego alguma coisa lá, mas dinheiro não. É tipo uma diversão para mim, a rádio, é o que eu gosto de fazer. Pois você fique sabendo que é crime da cadeia, você pode ser condenado a tantos anos de cadeia, tal. Aí eu fiquei com medo nesse dia. Eu falei, doutor, eu não sabia. Eu estava aqui porque eu gostava, eu gosto, e não tem nenhuma rádio legalizada ainda em Parauapebas. E estava chegando, né, Ararazul, estava chegando naquela época. Aí eu falei, doutor, você pode ficar despreocupado que enquanto eu morar em Parauapebas, eu não monto mais rádio e também perdi até a vontade de trabalhar como locutor de rádio em Parauapebas, justamente por esse acontecimento que está acontecendo, por estar na frente de um delegado da Polícia Federal, por uma coisa que é irregular. Então, eu não tenho mais essa vontade. Acabou todo o meu sonho de trabalhar em rádio, acabou.
Falei para ele, foi a realidade. E depois disso já me convidaram para várias rádios, eu fiquei só no stand-by, só no comercial, gravando a propaganda, depois veio o CD, né? O CD, eu lembro que eu comprei até uma gravadora de CD, tinha que gravar aqui também, não podia errar, e depois salvava num CD Vige e fazia os comerciais. Aí depois chegou Ararazul, aí, não, para vir para a rádio ali tem que mandar um piloto, não sei o quê. Passou, aí depois entrou a outra rádio do Chamon, né? Que foi duas, depois a Liderança, depois a Terra, e depois juntou, o Chamon comprou tudo e ficou só uma, né? E aí depois disso eu nunca trabalhei em nenhuma rádio dessa, registrada não. A gente vê que a maioria dos locutores hoje que tem, daquela época nossa, eu acho que só tem o Guto Moreno. O Carlinhos Terra estava não estava na época. Não, Carlinhos Terra está numa rádio web. Web, né? Eu lembro que em Paraupebas tem, hoje eu estou num grupo aí da comunicação, tem quase 60, mais de 60 cara de carro de som e cara que é locutor. Mas hoje, atualmente, trabalhando em rádio, tem poucos, né? MC Lobato chegou um tempo desse para morar aqui, mas ele não era daqui, ele era de Belém, né? E esses locutores, todos eles, Deneval veio de Imperatriz, né? E vários outros que vieram. O Elcio Brito veio de Imperatriz, estava trabalhando numa loja na Rua do Comércio e depois foi para a rádio, que eu lembro. Mas não é genuinamente da nossa época, dos anos de 80, tal. dos anos 90 para cá. Essa galera mais nova da locução, né? Se você chegar hoje numa rádio lá, talvez o Guto Moreno lembre de algum locutor daqui, que já pode ter dado algum alô, mas trabalhar... Não, eu nunca trabalhei. E nunca fui funcionário público, que deixa aqui bem claro aqui para o público de Paraupebas que às vezes as pessoas veem eu imitando o Daci, o Velhote, né, que eu ainda vou imitar ainda o Velhote aqui. Mas eu digo com toda clareza que se eu fui funcionário público, a não ser que, às vezes, quando eu trabalhei na campanha, que eu lembro que do Fernando Naotti, que eu trabalhei uma época para ele, e nessa época... Ele disse assim, Silvio, me dá teu documento que eu vou colocar o teu nome. Aí eu fiquei assim estranho. Eu dei, né, identidade. Aí quando chegava, era 3 meses. Naquela época era 3 meses. Aí quando chegava todo mês eu recebia um X e tinha tipo um olerite com o nome não sei se era a prefeitura ou era a Câmara, que eu lembro. Se constar o meu nome, vai ser nessa época que eu trabalhei para ele, que tinha como aquele jeitinho brasileiro de um vereador remunerar aquela pessoa X para trabalhar para ele só no período da campanha, mas só no período da campanha, os 3 meses. Foi essa época que, às vezes, por exemplo, quando começava o período da campanha, ele já chamava, eu quero tu e quero tu, me dá o documento de vocês, título, RG. Aí foi isso, mas funcionário público mesmo, não, desde 83, quando cheguei aqui. E do seu Valmir, faz um aí, do seu Valmir aí. Aí, na época do Velhote, para mim, que mexia com carro de som, na época do seu Valmir, foi uma das piores épocas para mim de carro de som. Na época dos outros, até que eu trabalhava para os candidatos a vereadores e também para os prefeitos, né? O Daci, eu lembro que toda a campanha dele, eu estava envolvido. Quando eu não estava, a minha voz estava. Aí, na época que o Valmir ganhou, foi ali, tu lembra que tinha aquele posto ali, onde era do posto do Chico das Cortinas, ali em frente ao quartel? Aí, naquela época, estava ali, estava todo mundo, a maioria do povo estava dividida entre Daci e ele, que foi a época que ele ganhou do Daci, né? Não, ali era Coutinho e Valmir. Foi, tu lembra? Que aí o Valmir ganhou. Aí disseram que o Lourenço tinha ido para Bahia, parece, naquela época, e depois ele voltou. Aí depois foi de novo. Falaram que ele tava plantando couve lá, tinha uma... Couve, uva, um monte de coisa. Disse que tava um hortaliceiro. Alface, né? Alface, tava um hortaliceiro. Aí eu lembro que tava todo mundo lá no pátio, aí os carros de som tudo aqui, era 20, 30, 40. Naquela época era muito carro de som. Quem podia contratar todos os carros, contratava todos. Aí não tinha carro, o cara tinha que montar um outro carrinho de som de qualquer jeito, né? Aí era assim, nós era o grupo, um bocado, quando ia, a maioria para um lado, todo mundo ia. E para onde os carros de som tava, ganhava. Sempre foi assim aqui, essa questão de carro de som. Quando podia, quem tinha o maior poder financeiro, quem tinha todos os carros de som.
os locutores conhecidos, por exemplo, era Castro, quem estava, toda a política que a gente estava, a minha voz e a dele, o candidato ganhava. E nessa época foi todo mundo pro lado dele, do velhote. Deu uma bicuda aqui na câmera. Aí ele disse assim, aí ele chegava: boa noite, senhoras e senhores, quero dizer que sou candidato, aquele programa que grava, né? A prefeito de Paraupebas. Quero aqui dizer para vocês que o nosso mandato será um mandato voltado para a população de Paraupebas. Quero dizer a todos que pode acreditar, pode confiar que nós vamos passar que nem um trator por cima desse povo, mas para derrubar tudo, companheiro, entendeu? Então, companheiro, essa é a nossa luta, essa é a nossa caminhada. Vamos lá. Nesse estilo de velhote. Ele é mineiro, né? Ele sempre puxa. Ficou bem idêntica mesmo. Quero falar, quero dizer a vocês que não estou morto, estou vivo. E vamos ganhar as eleições, tanto para deputado, também como para vereador e para prefeito. Mas para deputado, o senhor pode contar que já fui candidato a deputado em vários mandatos, várias vezes, só que agora estou mais preparado do que nunca, companheiro. Estou velho, mas não estou morto. Entendeu? Valmir, esse é o Valmir também. A vacilada miséria aí, né? Pois é. E agora o Lourinho provavelmente vai lançar o sucessor, né? O Lourinho tá aí, tocando terror aí no Peba aí, mesmo. Vai lançar o sucessor e eu sou amigo dele, particular. Tá difícil falar contigo, viu, Daci? Faz tempo que eu sentei na mesa, eu acho que tem... Uma cobrancinha básica aí, hein? Eu acho que tem mais de ano, porque o Daci, assim, quando chega perto da campanha, é fácil tu ver ele. Eu vi ele outro dia ali na VS10, eu ia com o carro, quando eu manobrei, que eu encostei, ele já estava entrando para ir embora. Eu, Daci, eu quero falar contigo. Aí ele... Não tinha como eu parar, porque a VS10 está estreita. Se eu parasse ali, os caras iam me bater. Aí tava o Gil Caetano, da Ararazu. O Gil, amigo nosso aí, um locutor, tava entrando no carro, tinha acabado de entrevistar ele ali no setor VS10. Mas eu espero ainda sentar com ele pessoalmente, frente a frente. Não para pedir nada para mim pessoalmente, que eu acredito assim. Eu já tenho 52 anos. 40 anos de Paraupebas, eu vou fazer 42 anos de Paraupebas. Nunca precisei de prefeitura, nunca fui funcionário público, porque agora eu vou chegar daqui e me arrumo um emprego. Não. O que a gente quer é apoio de oportunidade. Todo governo, quando ele entra, ele fala que vai dar oportunidades, né? Como é essa oportunidade? Por exemplo, você tem com o que você trabalha hoje? Não, trabalho com comunicação, né? Pode dar uma oportunidade na área da comunicação? Pode. Mas quem tem hoje aqui é um desabafo. As maiores oportunidades são as rádios Ararazu, né? Antes da Ararazu tem também essas outras duas rádios que também eram aliadas à Daci. Hoje já não é mais. Chamon parece que está meio afastado, mas todos os locutores hoje, eu lembro da campanha passada, as vozes era de Dendeval, de Elson Brito e outro locutor que já foi o chefe da Ascom lá, o Laércio de Castro. Essas eram as vozes que apresentavam os candidatos. E isso não é querendo dizer que eu sou bom, mas eu sou profissional na minha área que eu faço. A minha voz, não é que ela seja uma voz aguda ou grave, é um sotaque maranhense, que eu acho que a maioria do povo de Paraupebas hoje vem do Maranhão, né? E o que a gente vê hoje é as oportunidades para pessoas que chegaram muito depois, pessoas que não conhecem a nossa história, sendo que o Lourinho conhece a nossa história, né? Igual o Faisal, eu sei onde você mora, que ele dizia, eu sei, eu te conheço, e ele também conhece. Quando a gente chega na frente dele, está tudo resolvido, né? Isso não vai fazer com que eu não goste mais dele, mas eu gosto dele como pessoa, que ele é um cara positivo. Ele chega aqui e ele fala para você:
Companheiro. Vai dar certo. Olha, companheiro, você vai conseguir. Nós vamos te ajudar. O que você está precisando? Daí você chega, cria toda uma expectativa, só que para você ver ele depois e conseguir falar com ele é muito difícil. Então a oportunidade que a gente queria, não quero ser locutor de uma rádio, não quero, não tenho mais esse sonho de ser locutor de rádio, mas eu tinha um sonho de montar assim, um próprio estúdio, tipo um podcast desse aqui, ó, que o investimento aqui é muito alto. E se você não tiver como ter uma renda para você montar um estúdio, mais de 60 mil hoje, quanto? É bem alto, o valor Mais de 60 mil para você montar um estúdio. E aí você busca, por exemplo, uma mídiazinha da prefeitura ali, enquanto certas pessoas estão ganhando 50 mil, 40 mil todo mês. E a gente que trabalhou na cidade, que ajudou desde a emancipação, todos os mandatos dele, eu tive uma parcela de contribuição. Não vou dizer, que eu já vi vários companheiros dizer, eu elegi o candidato, e eu acho errado. Eu chegar agora aqui e dizer que eu elegi ele, né? Não, nós tivemos uma parcela de... Fez parte, né? Fizemos parte do governo, inclusive, nessa campanha, eu estava do lado do progressista. O progressista era do Keniston, né? Do Keniston Braga, meu amigo. Já tive sentado várias vezes com ele, também, hoje ele é um chefe de governo, também pode, né, fazer algo por nós, aqui de estúdio, por nós de carro de som, inclusive na campanha, quando eu falei com ele, o que vocês precisam? Eu falei, olha, Keniston, nós precisamos de oportunidades, é só isso. Nós não quero emprego, não quero ser funcionário público, eu não tenho esse sonho, esse desejo de ser funcionário, e nem tenho um sonho, nem um desejo de ser rico, milionário, nunca passou pela minha cabeça. Quando você fala, R. Silva, por exemplo, você que me conhece, qual é o conceito, o que você pensa quando você pensa, você conhece o R. Silva, você sabe quem é R. Silva, o que você tem a dizer dele? É um mal ou uma boa pessoa? Você que me conhece. É uma ótima pessoa, um comunicador aí 10, 100, 1000 vezes, bem competente mesmo, e o que falta mesmo aqui na cidade é essa força, né? Esse pessoal da comunicação igual o R. Silva, que mexe com carro de som há muito tempo, que faz parte da cidade, né? Ajudou a cidade a crescer, a cidade a se desenvolver. Pois é. Olha, por exemplo, agora eu vou chegar e dizer, eu sou o cara, eu sou isso. Eu jamais iria chegar aqui no teu estúdio e falar só de mim, de dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Que bom é quando as outras pessoas conhecem a sua história. Eu já vi gente dizendo, rapaz... Aí um dia desse um rapaz me chamou e disse, aí Silvio, bora ali fazer uma propaganda para mim. Disse, essa voz é tua, a voz gravada, né? Aí eu disse, eu disse, não acredito não, moço. Eu falei, pois vamos fazer 1 hora da minha loja, eu vou pagar só para me ver tu falando. E aí eu entrei no carro, uma loja de tecidos, era. Aí eu falei, atenção, na hora de comprar confecções, masculina, feminina, adulta, infantil. Aí ele olhava, moço, esse cara ficava assim, de perto mesmo, olhando, não, moço, parece que tu muda a voz. Eu falei, não, na hora da gravação é diferente. Se tu vem falando, não, nem esse cara aí, o cara daquela voz, não. Porque realmente o estúdio, ele tem uma entonação diferente, né? Que quando você vai gravar uma propaganda, por exemplo, Documentos Perdidos é uma voz, Loja de Roupa é outra voz. Tem vários dicção diferente. Tem um segredo aí, né, do Mechan. Eu lembro quando eu vi o Cid Moreira chegar no estúdio, aí ele se concentrava aqui, cara, eu falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, coloca aquela, né? Inclusive tem um locutor amigo nosso aí, que eu até passei o contato dele, é Cristiano Cava, um cara que realmente é fera, eu até peguei uma voz dele já, e eu gostei muito daquele estilo de voz. Em breve eu quero ver aqui no Pebas Podcast aquela voz. Ele grava as vinhetas do Wesley Safadão. A voz dele então top. É brabo, fero. E é isso. E nesse nosso bate-papo, o que eu tenho a falar, de reclamar, que Paraupebas hoje é uma cidade boa para se morar, boa para tudo, né? Não nasci aqui, mas me considero paraupebense porque cheguei aqui, eu tinha de 11 para 12 anos. Toda a minha história foi aqui, todos os meus filhos moram aqui, meu pai e minha mãe moram aqui, todos os meus irmãos moram aqui. Minha família hoje está toda em Paraupebas. Não tenho, já tive vontade de ir embora. E se eu falar para vocês que eu ainda não tive vontade de pegar minhas coisas, colocar em cima do carro em vez de som
cair para outra cidade e às vezes tem gente que chega aqui depois que você, por poucos dias já está empregado, já está no cerimonial da prefeitura, entendeu? E outra coisa que eu tenho a falar a respeito da prefeitura, da gestão da CI, da gestão Valmir, que naquela época da Bel até que tinha algumas oportunidades ainda, da Bel, do Chico, do Faisal, tinha as oportunidades para locutores da terra. Só que depois começou a surgir negócio de agência, né? A gestão de conta, né? Na época do Velhote, que ele chamou para a gente reunir, até sentamos na mesa lá dele. Ele falou até umas coisas lá que realmente aconteceu. Só que uma coisa que eu sei que ele fez que eu acho que não devia ter feito é a contratação de uma agência. Só que disse que tem que ter. Mas por que não uma agência de Paraupebas? Porque Paraupebas hoje tem muitas agências de publicidade, não tem? Paraupebas. Tem bastante. Então, carta marcada, vem uma agência aí de fora. Eu vi até o Aurélio Goiano falando a respeito dessa agência. Mostrou uma foto do chefe no lugar lá comendo caviar, tomando aqueles vinhos caros. Disse, você sabe quem é esse rapaz? Esse é o dono da agência de publicidade que pegou não sei quantos milhões da prefeitura. Então, eu acho errado isso. Em vez do dinheiro circular, igual ele fala que quer que o dinheiro circula aqui, por que não pega uma agência da cidade? Seu Keniston Braga, seu Daci, por que não? Por que não contrata vozes de Paraupebas? Se você for ouvir aquelas propagandas de vacinação, vê se você conhece aquelas vozes, não é de fora? Eu não sei de quem é. Não é daqui de Paraupebas. E eu fico triste quando eu ouço, não que os locutores de lá não mereçam gravar essas mídias institucionais de vacina, a Prefeitura Municipal de Paraupebas, tal. Pode ouvir aquelas vozes, nenhuma é de Paraupebas, a não ser um ID que lançou agora, que é o Laércio que apresenta, não sei se você já viu, tem um negócio aí que de cada bairro vai ter, inclusive parece que já foi vários entrevistados, Kennedy e vários outros já foi entrevistado lá. E nesse programa ele fala, era ele e aquela Rania, que é uma locutora também de fora. Né? A Rania é de fora, é? Era de Belém, depois que chegou aqui em Paraupebas. Então, não menosprezando os locutores que vêm de fora, mas pode dizer, não, você não tem formação, né? Talvez a gente não tem, mas a gente pode se preparar. O que você quer? A gente pode fazer uma faculdade de comunicação. A gente tem experiência, mas não tem no papel aqui dizendo que você não é, porque a maioria das empresas quer pessoas que têm o papel, mesmo que tu não saiba, mas se estiver no papel, né? Diploma não dá a ninguém a autoridade para fazer aquilo, não. Às vezes a escola da vida nos ensina muito mais do que uma faculdade, né? E aqui na cidade tem muito locutor bom. Tem. Tá doido, tem demais aqui, muito mesmo. No tempo Muitos das rádios locutores. pirata mesmo aí, tem 20, tem umas 50 pessoas mais ou menos. O que falta mesmo é só a oportunidade. E aí, Silva, e as imitações? Diz que você é um bom imitador do Popeye, do Scooby-Doo, do Salsicha e outros personagens aí. Do Rambo também, né? Consegue imitar aí um bate-papo entre o Rambo e o Scooby-Doo? Não combina muito. Combina com o Scooby-Doo, o Salsicha e o Scooby-Loozinho, né? Isso. Eu lembro que eu assistia muito o Scooby-Doo e Salsicha. Daquela época também tinha os pequenos Smurfs, na época que eu era jovem. Os Smurfs, né? E depois que saiu o Pica-Pau, né? Aí eu lembro do Scooby-Doo. Disse, Oi, Scooby-Doo, cadê você, rapaz? Cadê você, meu filho? aí o outro... Eu tô aqui. Aonde, meu filho? Vamos se esconder. Ó o monstro, rapaz. Vamos se esconder aqui na cozinha. É mesmo, né, meu filho? Vamos aproveitar e preparar aqui o sanduíche, rapaz. Ketchup, Ketchup, maionese, maionese, alface, alface, mostarda. mostarda. E agora, meu filho? Cadê, meu filho? O sanduíche. Tu comeu? E quem foi, meu filho? Foi um monstro, socorro, salsicha, bota aqui. Pode deixar comigo de Scooby-Doo. Pode deixar comigo de Scooby-Tio Salsicha. Aqui quem fala é o Scooby-Doozinho. Vou pegar aquele monstro, vou dar uma esquerda na direita. Não, bota aqui, Scooby-Doo, cadê você? Rapaz, vamos dar o fora daqui, meu filho.
Mais ou menos nesse estilo. Eu lembrei mesmo do Scooby, quando ele falou do Scooby-Doozinho no começo, eu não lembro, Desse mas na hora que ele tamanhozinho, falou, era um cachorro corajoso da porra. É. O dois grandão aí medroso e pequenininho corajoso. Aí na imitação do Rambo, eu lembro que eu assisti o filme do Rambo 2, A Missão. Tu lembra daquele filme? Muito Ó, bom. aqui já veio um imitador do Rambo, disse que é o melhor Rambo. Eu acho que eu até sei quem é, que eu acho que eu assisti no podcast. Aí o Rambo. Aí ele foi mais a Cat, né? O Rambo e Cat, que eu E o lembro que Trautmann é o coronel, né? coronel. Aí dizia, Rambo, e agora, Rambo? Esse é meu garoto. Aí dizia, passa o rádio, Rambo. Aí 220-56, libero lá 1, libero lá 2, aqui é Lobo Solitário. Lobo Solitário falando. Aí o cara respondia de lá, senhor, tem uma mensagem aqui, senhor. Aí ele dizia, é o Rambo. Aí ele dizia, o Rambo? O coronel, né, dizia, o Rambo? Aí dizia, ele vai matar você. Ele dizia, eu vou atrás dele, não precisa você ir atrás, ele vai atrás de você. Aí eu lembro que ele foi, entrou, né, metralhou toda aquela área. Cidade todinha, né? Aí ele dizia, aí quando a Cat estava morrendo, aquela, Rambo. Aí ele dizia, fala comigo, Cat, fala comigo, por favor, coronel, me ajude. Aí no final ele dizia assim, você vai para onde, Joe? Eu vou por aí. Como você vai viver? Dia a dia. Eu quero o que eles querem. O que todo americano quer. Era mais ou menos nesse estilo, o Rocky Balboa, né? É, o Joe Rambo. Aí tem outros personagens aí que conseguem imitar também. Eu lembro de alguns personagens que eu acho que nem muita gente... Pica-pau. Só daquela época. O Pica-Pau já é mais moderno. Eu lembro que dizia assim, Poxa, querido papai, um meninozinho bem miudinho, e tem um urso, né? Ei, filho meu! papai, eu tô com fome. Ei, filho! Vamos lá, filho! Poxa, papai, obrigado, meu pai. Aí, É, eu lembrei desse desenho aí. Pepe Legal, sei lá qual é. Tem o Pepe Legal. Aí tem um outro, Vamos lá, meus pequenos Smurfs! tinha o Papai chefe. Smurf. Era o Papai Smurf. Vamos lá, meus pequenos Smurfs! Corram! Vamos se esconder! Aí tem o outro, o urso, né? O Zé Colmeia? Zé Colmeia. Aí tinha o meu disse, ei, Zé Colmeia! Aí ele dizia, Iê! Alô, Zé Colmeia! Catatal, cadê você? Tu? Poxa, Zé Colmeia, eu tô aqui, Zé. Fala comigo. Ei, vamos lá! Vamos entrar nessa arca! Tu? era assim que ele falava, nesse estilo, né? Cara, esses desenhos O Zé, sumiram, né? o Zé Colmeia é o ladrão de piquenique, né? Aí disse, ei, Zé Colmeia, o guarda, né? O guarda belo, né? Eu te peguei, Zé Colmeia. Eu disse, ei, vamos dar fora daqui! Aí o Pica-Pau já no nosso tempo mais moderno. Alô, pessoal. Seu Leôncio, por favor, eu tô com fome. Ai. Eu quero um pedaço de carne. Ah, pica-pau! Aí ele corria, pegava a carne, né? Aí uma vez eu vi ele fazendo o piso, aí o Pica-Pau saía Poxa, mais ou menos nesse estilo. Aí dizia assim... Eu até esqueci aqui. Deu um branco aqui. Deu um branco, né? Deixa eu ver aqui. E o diálogo. bacana também achava o Manda-Chuva. Lembra do Manda-Chuva? É o Manda-Chuva. É o estilo mesmo do Zé Comé, daquela galera lá. Era o Zé chefe de uma Comé. gangue, né? O Manda-Chuva, o chefe de uma Gangue gangue de gatos. De gatos. É isso aí. Aí a gente tem mais algumas imitações. Eu não consegui. Do Bolsonaro eu não consegui, não. O menino lá que veio aqui, o meu nome dele, O Rui. o Rui Carioca, inventou bacana o Bolsonaro. Eu lembro de alguns outros presidentes, do Sarney também, que era bom, fácil. O Bolsonaro é bruto. Qual presidente que consegue fazer perfeitamente assim? Não sei o quê. Eu lembro do aquele que entrou depois que O Temer. é o Michel Temer, né? Que ele falava mesmo bem. Sim, tipo o Roberto Carlos. O Brasil vai se destacar, né? Dilma, nem pensar em Dilma. Lula, todo mundo imita, né? Lula, Silvio Santos. É, esses aí são ícones, né? É. Lula e Silvio Santos. O Lula, quase todo mundo imita ele, só que o sotaque dele mesmo é bem nordestino mesmo, né? É, pra fazer dele tem que ter
Faz aí. Não, o Lula, Dedé. eu não consigo imitar, eu consigo imitar no máximo o Roberto Carlos. São tantas emoções. Só isso. Só isso também, Aí né? diz assim. Veja bem, companheiro, o nosso Brasil hoje vai de mal a pior. Esse Bolsonaro aí tá acabando com o Brasil, companheiro. É isso aí. Vamos lá, companheiro. É Lula livre. É bem puxada a voz dele, né? Aí, Silvio Santos, né? Ai. Mas olha só. Oi, quem é você? Lombardi. Oi, Silvio. De hora em hora o SBT informa o resultado parcial da telecena. Silvio Os Santos caras estavam fazendo, eu tava assistindo esse dia que o Silvio Santos, os caras fizeram uma risada pra tudo. O I. O A é o todinho. Entendeu? É. Ele tem uma risada. Os caras vai a fundo mesmo quando vai imitar E ele fez muita pegadinha pro carnaval, né? O Silvio Santos tem um monte de música pro carnaval que ele fez, né? Muito Aí é mesmo. marchinha, né? Machinha, né? Era jingle dele Era. no programa Agora, dele. eu vi os últimos programas dele que ele gravou, tava bem puxada a voz dele. Teve uma reportagem que ele falou que já tá, tipo assim, já tá fugindo a memória dele já, né? Já tá na casa dos 90 já, no 89 já que ele tem. Quase isso. Tá bem, uma idade bem avançada, um comunicador que tá aí, o que é praticamente 60 anos no mercado, né? É isso aí. Animando aí a TV brasileira aí, é show de bola mesmo. Galera, então é isso aí. Hoje nós tivemos aqui o grande R. Silva, esse ícone aqui da nossa comunicação aqui de Parauapebas, aqui Raimundo desde o Silva. início. Quando eu fui trabalhar em rádio, na Pirata, aí o cara disse, como é teu nome? Meu nome é Raimundo. Aí eu disse, não combina, Raimundo Silva, Raimundo Barros, não, Raimundo Ferreira, Comunicação Ferreira, não combina. Aí falou, R. Barros, não. R. Ferreira, não, R. Silva. Aí pegou, R. Silva, R de Raimundinho. Meu pai chama Raimundinho, minha mãe, Raimundinho. Raimundo Silva. É isso aí. O que eu tenho a dizer a vocês é que eu estou muito feliz por estar aqui nesse estúdio aqui do nosso amigo aí, Dedé, Pebas Podcast. E é um sucesso, eu desejo a todos os ouvintes, os telespectadores hoje estão com o celular na mão, estão assistindo no computador, né? Tá tudo moderno, né? As coisas. E o que a gente espera que a nossa cidade de Parauapebas, capital do minério, com tantos milhões que você vê que entra, né, nos cofres públicos, teriam que ser melhor direcionado, distribuído entre os que realmente necessitam, né? Verdade. Mais uma vez eu bato na tecla porque nós estamos em Parauapebas, que é a capital do minério, e é uma reclamação que a gente ouve muito, né, do povo na rua. E também não podemos também reclamar muito porque temos muitos empregos. Se a pessoa estiver bem preparada profissionalmente, e tiver o diploma na mão e para entrar no mercado de trabalho, consegue, né? É mesmo na empresa mais considerada de todas aí, que é a Vale, né? Também tem, verdade. E para quem é motorista, para quem é pedreiro, nem se fala, né? Sempre tem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso super bate-papo aqui com o R. Silva. Se você gostou, eu espero que você deixe seu like aí para ajudar a gente a compartilhar mais esse conteúdo para chegar às mais pessoas. E que você se inscreva no nosso canal para dar aquela força. É isso aí. É porque no caso a sua inscrição é importante, né? Para que a gente consiga chegar a um patamar melhor. E Eu falei assim meio pra baixo, ó. Pois é. Eu não sei o que foi acontecer, não. Gente, eu espero que vocês se inscrevam no nosso canal para dar aquela força. A gente precisa chegar a 1000 inscritos para a gente começar a monetizar o nosso canal, tá ok? Eu conto com vocês, para vocês nos ajudarem nessa parte aí. 1000 inscritos a gente precisa aí. Então, se você quer nos ajudar de alguma forma, deixa aí a sua inscrição aí, deixa seu like, compartilhe o nosso conteúdo aí para dar essa força pra gente. E a gente precisa ir muito. E também a gente precisa muito também que o pessoal dê oportunidade para pessoas que nem o R. Silva aqui, né? Isso, verdade. E é isso aí, Mas vai pessoal. chegar essas oportunidades. Foi um prazer imenso estar na companhia aqui do grande R. Silva, do Nilton. E É isso aí. é isso aí. Até o nosso próximo. Podcast. É isso aí, meus amigos de Parauapebas. Se inscrevam no canal Pebas Podcast. Eu recomendo. Esse canal é top, é 10. É isso aí. Valeu, gente. Valeu e até a próxima.